O segredo das mentes de sucesso. Como os ricos pensam e agem diferente. Introdução. Por que uns prosperam e outros só sobrevivem? Você já reparou que tem gente que parece ter nascido com a chave do cofre, enquanto outras passam a vida toda tentando e nada acontece? Pois é, eu também já me perguntei isso 1000 vezes. Por que alguns prosperam e outros vivem só apagando incêndio? Por que tem gente que avança, cresce e multiplica, enquanto outros se contentam em apenas sobreviver no fim do mês? E eu vou ser bem direto com você, não é só questão de sorte, herança ou que elevado não. A grande virada está na cabeça. Isso mesmo, é na forma como a pessoa pensa, sente, decide e age. A mente rica não é só sobre dinheiro no bolso, é sobre estrutura mental, visão de longo prazo e, principalmente, um tipo de coragem que quase ninguém fala por aí. Eu não estou aqui para te empurrar mais um livro cheio de frases de efeito ou aquelas técnicas milagrosas que parecem receita de bolo de YouTube. O que você vai ler aqui é o que ninguém te ensina na escola. Tipo de conhecimento que os ricos já entenderam, mas que muita gente ainda nem percebeu que existe. E mais, é o tipo de segredo que está escondido, não porque é impossível de alcançar, mas porque a maioria nem pensa em procurar. A real é que a maioria das pessoas repete padrões invisíveis, vive no piloto automático e nem se dá conta que está presa num ciclo, trabalha, paga boletos, se estressa, sonha com a sexta-feira e sobrevive. Mas os que prosperam fazem algo diferente. Eles pensam fora da caixa, enxergam o invisível, apostam em si mesmos. Antes de qualquer coisa, eles criam o próprio mapa, enquanto o resto segue perdido com o GPS quebrado. E cá entre nós, você não está lendo isso por acaso. Se esse livro caiu na sua mão, é porque chegou a sua hora de virar o jogo. Chegou a hora de descobrir como os ricos pensam, como eles decidem, o que eles enxergam onde os outros só veem problema. E o mais importante, como você pode aplicar isso na sua vida, do seu jeito, começando agora. Então se prepara, vem com um coração aberto e a mente afiada, porque o que está por vir pode mudar tudo o que você acredita sobre sucesso, dinheiro e liberdade. Bora começar? Porque a diferença entre sobreviver e prosperar está a poucos pensamentos de distância. E adivinha, eles já estão dentro de você. Só falta ativar o tal segredo das mentes de sucesso, que nem é tão segredo assim. Sabe aquele papo de eles sabem algo que você não sabe? Pois é. Esse algo existe mesmo. Mas calma, não é uma fórmula mágica escondida num cofre de banco suíço, nem um livro antigo que só milionário tem acesso. O verdadeiro segredo das mentes de sucesso está muito mais perto do que parece, e quase ninguém percebe. Eu mesmo já quebrei a cabeça tentando entender o que fazia alguns poucos subirem como foguete, enquanto a maioria ficava no chão olhando para o céu. E um dia, virou a chave. Eu saquei que não era o diploma, nem o dinheiro inicial, nem os contatos certos. Era a forma como essas pessoas pensavam e, principalmente, agiam. O segredo é simples, mas poderoso. As mentes de sucesso não reagem à vida. Elas criam. Enquanto muita gente vive no modo sobrevivência, apagando incêndio todo dia, essas pessoas estão construindo pontes. Mesmo quando ainda nem tem rio passando, elas escolhem acreditar em possibilidades, mesmo quando tudo parece difícil. Elas erram e erram feio às vezes, mas continuam jogando, testando, tentando de novo. E o que mais me impressiona é que elas pensam grande com naturalidade, como se sonhar alto fosse o padrão, e não a exceção. Outra coisa que ninguém fala. Essas mentes ricas treinam o foco como se fosse músculo de academia. Elas não gastam energia demais com fofoca, drama ou medo do que pode dar errado. Elas investem atenção no que podem controlar. É tipo um superpoder invisível que muda o rumo do jogo. Mas vou te contar uma verdade que pode te chocar ou te libertar. Esse tal segredo não é exclusivo. Ele não é de quem nasceu em berço de ouro ou teve sorte. Ele é de quem decide pensar diferente. De quem topa sair do automático e começa a comandar a própria mente em vez de ser comandado por ela. Então, se você achava que sucesso era só para uns poucos escolhidos, pode parar por aí. O verdadeiro segredo está aí dentro de você, dormindo. E talvez tudo que ele esteja esperando é essa leitura aqui para acordar. Agora me diz, bora ativar esse modo mente milionária juntos? Porque quem pensa como os ricos, inevitavelmente começa a viver como eles. Mentalidade ou oportunidade? Quem dá o primeiro passo nesse jogo? Essa pergunta me perseguiu por um bom tempo. O que vem primeiro? A chance ou a cabeça preparada para agarrar essa chance? Tipo aquela dúvida clássica. O ovo ou a galinha? Pois é, mas aqui, depois de muito observar, viver na pele e bater cabeça, eu te digo sem pestanejar. É a mentalidade que vem antes, sempre. Porque é o seguinte, a oportunidade até aparece, mas se a sua mente ainda não está no modo pronto para vencer, você nem vê, ou pior, até vê,
mas não acredita que é para você. Já reparou que tem gente que vê problema em tudo mesmo quando está diante de uma baita chance? Enquanto outros veem oportunidade até em crise, caos ou perda. É aí que mora a mágica ou o desastre. A sua mentalidade é tipo um radar. Se ela estiver travada no medo, na escassez, na dúvida, nas crenças que te limitam, meu amigo, pode chover ouro na sua porta que você vai achar que é trovoada. Mas se você tiver com a mente ajustada no modo crescimento, aí sim, toda brecha vira portal, todo desafio vira trampolim e toda coincidência vira oportunidade disfarçada. Eu já vi isso acontecer várias vezes, comigo e com muita gente ao meu redor. Pessoas com zero grana no bolso, mas com a cabeça afiada, preparadas para agarrar o que aparecesse. E aí, adivinha, oportunidade chegou. E como estavam com a mentalidade certa, fizeram o pouco virar muito, e o simples virar sucesso. Agora, se você espera a oportunidade perfeita para só então começar a mudar sua mentalidade, sinto te dizer, vai ficar esperando sentado. Porque o mundo não entrega ouro para quem ainda pensa com cabeça de pedra. O mundo só se abre para quem decide se abrir primeiro, então não inverte a ordem do jogo. Quer mais oportunidades? Começa pela sua mente, ela é a porta, ou resto, consequence. E acredite, quando a mentalidade muda, as oportunidades passam a te procurar, do nada ao mundo todo. A jornada surreal de Mark Hughes, o cara que viu oportunidade onde só tinha dor. Se tem uma história que me arrepia toda vez que eu conto é a do Mark Hughes, o cara por trás da gigante Herbalife. E olha, não é só porque ele criou um império global de nutrição, não. É porque ele começou com absolutamente nada e com uma dor que podia ter destruído ele, mas ele transformou tudo em propósito. E mais, em fortuna. Imagina um garoto que cresceu em um lar quebrado, viu a mãe se perder no meio de remédios perigosos para emagrecer, e que com apenas 18 anos, já carregava mais traumas do que muitos adultos. Pô, esse era o Mark, mas ao invés de se afundar, ele fez o contrário. Decidiu mudar a vida de milhões de pessoas com um único objetivo: saúde de verdade. E o mais doido, ele nem tinha formação, nem diploma, nem investidor anjo, só fome de mudança, vontade de fazer diferente e uma mentalidade que parecia blindada contra o fracasso. Ele começou vendendo os produtos de porta em porta no peito e na raça, falando com tanta paixão que as pessoas acreditavam nele antes mesmo de experimentar qualquer shake. Mas não foi só a paixão que fez ele crescer, foi a forma como ele pensava. Enquanto os outros só queriam vender um produto, ele construiu uma causa, uma missão. Criou uma empresa que falava direto com a dor das pessoas. E o mais bonito, tudo isso inspirado pela dor dele mesmo. Mark Hughes pensava como os grandes muito antes de ser grande. Ele acreditava que, com a mente certa e propósito no coração, qualquer pessoa podia mudar de vida. E foi isso que ele ensinou para milhares de distribuidores da Herbalife. Ele dizia: você pode começar do chão, mas se tiver uma visão clara, você alcança as estrelas. Hoje, mesmo depois da sua partida precoce, o legado dele está vivo em mais de 90 países. Isso mesmo. O menino que começou sozinho com um sonho e uma dor virou símbolo de transformação e exemplo de que sucesso não nasce do conforto, nasce da decisão. Então me diz, se ele fez isso com quase nada, o que será que você pode fazer com tudo que tem aí dentro de você? Esse livro é um espelho e também um mapa. Se liga no convite. Antes de mais nada, deixa eu te contar uma coisa. Esse livro aqui não é só um amontoado de palavras bonitas. Ele é um convite. Um daqueles que a vida manda quando você está pronto para sair da bolha e começar a jogar o jogo do sucesso de verdade. Sabe por quê? Porque esse livro é um espelho. Sim, um espelho. Cada capítulo vai te mostrar o que está aí dentro, mas talvez você nunca tenha parado para enxergar. Vai refletir tuas ideias, tuas crenças, tuas escolhas. E se você tiver coragem, vai te mostrar onde você mesmo está se sabotando. Mas ele não para aí, ele também é um mapa. E não qualquer mapa, é tipo aquele mapa do tesouro que só funciona para quem realmente acredita que o tesouro existe. Aqui, eu vou te mostrar caminhos que os ricos percorrem todos os dias, rotas mentais que eles seguem para criar resultados que parecem mágica para quem ainda está preso na escassez. Mas não adianta só ler. Esse livro precisa ser vivido, sentido, arriscado, grifado, questionado, porque o verdadeiro valor não está só no que eu escrevi. Tá no que você vai fazer com isso. Tá em como essas palavras elas vão ecoar dentro de você e, mais importante, como você vai responder a esse eco. Então, se você chegou até aqui achando que ia encontrar uma fórmula pronta, sinto te dizer, você não vai. Mas vai encontrar algo melhor. Clareza, direção, consciência. Vai encontrar um caminho que começa na mente e termina no topo. Agora a escolha é sua.
Vai usar esse livro como um espelho e se esconder do reflexo? Ou vai usar como um mapa e trilhar o seu novo destino? A resposta, meu amigo, já está aí dentro. E esse só vai te lembrar disso. Parte 1. A mente primeiro. O dinheiro depois. Vamos direto ao ponto? Porque agora o jogo começa de verdade. Tem uma coisa que eu aprendi na marra e que mudou tudo pra mim. Dinheiro é consequência, não ponto de partida. Parece simples, né? Mas a maioria ainda vive como se fosse o contrário. Corre atrás da grana, do atalho, da fórmula mágica, enquanto a cabeça continua pensando igual à de quem vive no aperto. E aí não tem milagre, meu amigo. Não adianta ter as ferramentas certas se a sua mente ainda está travada. É tipo querer pilotar uma Ferrari com mentalidade de carro 10 com um tanque vazio. Não vai rolar. Por isso, essa primeira parte do livro é para a gente mergulhar fundo na estrutura mental dos ricos. Como eles pensam, como enxergam o mundo, como tomam decisões. Porque antes de qualquer investimento, negócio ou estratégia, vem a mentalidade. E quando ela muda, tudo muda. Você vai entender, por exemplo, por que alguns enxergam oportunidade até no caos, enquanto outros só veem crise. Vai ver como a visão de longo prazo, a clareza de propósito e o foco estratégico se tornam armas poderosas quando vêm da mente certa. E pode anotar aí. Essa parte é o alicerce de tudo. Se você pular essa etapa, vai construir um castelo com base de areia, mas se encarar de frente e se abrir para mudar por dentro, o dinheiro vira só mais uma consequência natural de quem você se torna. Em tu Boraló, chegou a hora de ajustar a sintonia da sua mente para o sucesso. Porque, como eu sempre digo, antes de mudar sua conta bancária, você precisa mudar sua forma de pensar. E é isso que a gente vai fazer agora. Preparado? Então, vambora. Capítulo 1. A chave está na cabeça. Se eu pudesse resumir tudo o que aprendi sobre sucesso em uma frase só, seria essa aqui. A chave está na cabeça, sempre estive. E quando eu digo cabeça, tô falando da nossa mente mesmo. Porque ali, dentro que tudo começa ou termina. Sabe aquela sensação de estar se esforçando demais e mesmo assim parecer que nada engrena? Já passei por isso. E adivinha, não era falta de força, nem de vontade, era falta de alinhamento mental. Minha mente estava presa em padrões antigos, em pensamentos pequenos, em crenças que me faziam andar em círculos, tipo cachorro atrás do próprio rabo. A verdade é que a forma como você pensa hoje determina exatamente onde você está, e mais. Ela também aponta para onde você vai, ou se vai sair do lugar. É por isso que os ricos não pensam só diferente. Eles pensam maior, mais longe, mais estratégico. Enquanto muitos vivem apagando incêndio, eles estão lá, desenhando o mapa do futuro com a cabeça fria e o coração focado. Nesse capítulo aqui, eu quero te mostrar isso com clareza. Quero que você enxergue como o jeito de pensar de quem prospera. É construído, lapidado, treinado. Porque sim, mentalidade se treina. Ninguém nasce pensando como milionário, mas todo mundo pode aprender. A gente vai falar sobre padrões mentais, crenças sabotadoras, pensamentos que te puxam para trás e, claro, como reprogramar tudo isso para entrar no modo mente rica. Meu amigo, não adianta querer ganhar como um rico se ainda pensa como um quebrado. Então se prepara, porque essa chave está aí dentro de você. E a gente vai girar ela agora. Bora destrancar o que te trava. Bora abrir a porta que separa onde? Vocatat, de onde você pode chegar. Desde o começo eles já pensam diferente, e é aí que o jogo vira. Quer saber a real? Os ricos não pensam diferente só depois que ficam ricos. Eles já começam o jogo com outro tipo de mentalidade. E isso muda tudo. Não é sobre ter mais sorte, mais dinheiro ou mais apoio. É sobre como eles enxergam o mundo desde o primeiro passo, enquanto a maioria acorda pensando em pagar as contas. Quem tem mente rica acorda pensando em como multiplicar, como crescer, como impactar. Parece detalhe, mas isso muda o foco, muda as escolhas, muda o resultado. O outro está criando o próprio futuro. Eles não entram no jogo pensando e se der errado. Eles entram pensando como eu faço para dar certo de um jeito ou de outro. E aí mesmo que o caminho seja torto, eles seguem. Porque, para eles, erro não é fim, é aula. Outra coisa que muda tudo. Enquanto muita gente espera pela oportunidade perfeita, eles criam a própria. Eles não ficam parados esperando o cenário ideal, o dinheiro cair do céu, o contato certo aparecer. Eles agem com o que tem e porque as portas se abrem. E o mais curioso, eles não se acham melhores. Eles só acreditam mais. Mais em si mesmos. Mais no que é possível. Mais no poder de fazer acontecer. E por acreditarem mais, tentam mais. Por tentarem mais, aprendem mais. E por aprenderem mais, acertam mais. É simples, mas poderoso. A mente rica não vê limites, vê caminhos. Não foca no que falta, foca no que pode ser feito.
Não vive reclamando da escada, começa a subir degrau por degrau em tu se liga. Não é sobre quanto você tem agora, é sobre como você pensa agora. Porque quem pensa como rico, mesmo sem dinheiro, já começou mais na frente do que quem tem dinheiro, mas pensa como pobre, e aí, bora mudar o ponto de partida aí dentro da sua cabeça? Porque quando a mente vira a chave, o mundo todo muda de cor. Trancado ou em expansão. A diferença que decide se você vai prosperar ou estagnar. Tá aí uma das maiores viradas de chave que já tive na vida. Entender a diferença entre mentalidade fixa e mentalidade de crescimento. E vou te contar, depois que isso fez sentido. Pra mim, parecia que eu tava enxergando tudo com outros olhos. Tipo, mudar de canal e, de repente, tudo começa a fazer sentido. Vamos lá. Sem enrolação. Mentalidade fixa é aquela vozinha chata na cabeça que vive dizendo eu nasci assim. Não sou bom com isso, isso não é pra mim, não consigo mudar. É como se a pessoa vivesse trancada dentro de uma caixinha invisível e nem percebesse que a chave está no bolso dela o tempo todo. Já a mentalidade de crescimento, essa aí é outra pegada. É quando a pessoa entende que pode aprender, evoluir, melhorar. Ela não se limita pelo agora. Ela olha para o erro e vê aprendizado. Olha para o desafio e vê chance de crescer. Tropeça e já levanta perguntando: o que essa queda veio me ensinar? E sabe o mais doido? Isso vale para tudo na vida. Carreira, dinheiro, relacionamentos, saúde, autoestima. Quem tem mentalidade de crescimento vê o mundo como um laboratório, cheio de testes, ajustes, possibilidades. Já quem está com a mentalidade travada, vive na defensiva, com medo de falhar, de tentar, de sair do lugar. E olha, não tô falando de ser otimista bobo, não. Tô falando de ser realista esperto. Quem cresce de verdade entende que o sucesso não vem pronto, ele se constrói. Tijolinho por tijolinho, com muito erro, correção, insistência e fé. Então fica aqui meu alerta, amigo. Você quer continuar vendo limites onde existem degraus? Ou quer ativar de vez a mentalidade que te leva mais alto? A diferença entre quem vive uma vida mediana e quem constrói uma vida extraordinária tá aqui, ó, na forma como decide pensar diante dos desafios. E essa decisão é só sua. Os sabotadores invisíveis, padrões mentais que te travavam e você nem percebia. Vamos ser sinceros, às vezes quem mais atrapalha a gente é a gente mesmo. Mas o mais doido é que isso nem acontece de forma consciente. São os tais padrões mentais sabotadores, aquelas vozes internas disfarçadas de lógica, de cuidado, de prudência, mas que na real só estão te segurando. Quer um exemplo clássico? A famosa frase, isso não é pra mim. Quantas vezes eu já ouvi e falei isso, como se sucesso tivesse CPF marcado, como se riqueza tivesse sobrenome certo. Esse tipo de pensamento já derrubou mais sonho do que qualquer crise financeira. É um veneno sutil que o parece humilde, mas esconde medo de tentar. Outro padrão que sabota bonito. Se eu errar, vão rir de mim. Opa, esse é campeão. Muita gente deixa de postar, de lançar, de empreender só porque tem medo da opinião. Mas enquanto você se esconde, tem alguém menos preparado que você aí fora se expondo, testando, errando, crescendo e faturando. Tem também aquele clássico do fundo do poço mental. Dinheiro é difícil demais. Quem acredita nisso? Adivinha, vai sempre fazer o caminho mais difícil mesmo, porque a mente é danada. Ela cria atalhos ou armadilhas, dependendo do que você acredita. Se você pensa que riqueza é coisa de novela, ela nunca vai entrar na sua vida como algo natural, e um que quase ninguém percebe, mas trava geral. Quando tudo estiver perfeito, eu começo. Esse é o padrão da ilusão do controle. Só que a vida nunca vai te entregar o cenário ideal. Quem espera tudo ficar certinho perde o bonde e sabe o que é mais cruel? Às vezes esse bonde não passa duas vezes. Esses são só alguns dos muitos padrões mentais sabotadores que vivem escondidos dentro da gente fingindo ser verdade. Mas quando você começa a identificar um por um, tudo muda. A luz acende, a trava cai, a vida começa a andar. Então me diz, quais padrões estão te sabotando aí sem você perceber? Porque agora que você sabe que eles existem, já não dá. Mas para fingir que é azar, destino ou falta de sorte, a virada começa aqui. Capítulo 2: o que eles sabem que a maioria ignora. Tem coisa que a gente não aprende na escola, nem na faculdade, nem nos cursos caros por aí. Tem conhecimento que circula em silêncio entre os bem-sucedidos, quase como um código oculto, enquanto o resto do mundo está ocupado demais só sobrevivendo. E é sobre isso que a gente vai falar agora. O que os ricos sabem que a maioria nem sonha? O que eles fazem de um jeito tão natural que parece mágica, mas no fundo é só estratégia, mentalidade afiada e uma visão que vai além do óbvio? A real é que eles enxergam o jogo por outro ângulo. Eles não estão só jogando, eles entendem as regras invisíveis do tabuleiro
E olha, não tô falando de segredos guardados a 7 chaves não. Tô falando de coisas simples que ninguém nunca parou pra te contar. Tipo como eles tomam decisões. Como lidam com o tempo. Como pensam sobre fracasso, sucesso, dinheiro, relacionamentos, rotina, foco. Enquanto a maioria vive reagindo à vida, eles criam a vida que querem. Enquanto uns esperam motivação, eles têm disciplina. Enquanto uns fogem do desconforto, eles se jogam nos desafios como se fosse combustível. Esse capítulo aqui vai abrir sua mente, e talvez até te incomodar um pouco. Mas tudo bem. Às vezes o desconforto é o empurrão que a gente precisava para sair da zona de mesmice. Então, vem comigo descobrir aquilo que os ricos sabem, vivem e aplicam todos os dias. E que pode virar a sua chave também. Porque agora, esse código está ao seu alcance. É só escolher ver e aplicar. Assuma o volante, o poder da autorresponsabilidade que muda tudo. Quer ouvir uma verdade que pode doer agora, mas liberta para sempre? A vida que você tem hoje é resultado direto das escolhas que você fez, ou deixou de fazer. Eu sei. Na hora bate aquela vontade de dizer, mas e o governo e a crise e o fulano que me ferrou? Mas enquanto você joga a culpa para fora, o seu poder vai embora junto. Foi quando eu entendi isso que tudo começou a virar. Autorresponsabilidade não é se culpar, é se empoderar. É assumir que, mesmo quando não dá para controlar o que acontece, eu posso controlar o que eu faço com o que acontece. E isso, meu amigo, é um superpoder que poucos usam. Sabe o que as mentes ricas têm em comum? Elas não perdem tempo se vitimizando. Não ficam apontando o dedo esperando resgate, nem culpando o passado. Elas assumem a bronca. Elas olham no espelho e dizem, ok, não gostei disso, mas o que eu posso fazer agora para mudar? E fazem, sem drama. Enquanto uns gastam energia se explicando, os outros estão lá criando novos resultados. E olha que curioso, quando você para de culpar os outros, parece que a vida começa a te levar mais a sério. As portas se abrem, as ideias aparecem, as oportunidades surgem. Por quê? Porque você passou a agir como dono e não como vítima do enredo. Quer crescer mais rápido? Então para agora e se pergunta, o que na minha vida hoje eu estou terceirizando, que deveria assumir? Pode ser o dinheiro que não vem, a saúde que não cuida, os projetos que nunca começa. Tudo isso pode mudar quando você decide sair do banco do passageiro e assumir o volante. A partir de hoje, se algo não estiver bom, olha para dentro antes de apontar para fora. Essa simples mudança de atitude já te coloca no grupo dos que vencem. Porque quem se responsabiliza, evolui. Quem culpa, repete. E aí bora assumir o comando? Porque o mundo está cheio de desculpas. Mas a sua virada começa no dia em que você decide ser o autor da própria história. Cabeça fria, bolso quente, a inteligência emocional que leva ao sucesso, tá aí um assunto que pouca gente leva a sério, mas que faz uma diferença absurda nos resultados da vida. Inteligência emocional. E olha, não tô falando de virar um monge zen, respirar fundo toda hora ou fingir que nada te atinge, não. Tô falando de saber lidar com os próprios sentimentos sem deixar que eles comandem o volante, na real. Muita gente se sabota não por falta do talento, nem por falta de ideia boa, mas porque não sabe controlar um surto, uma frustração, uma crítica, uma raiva mal resolvida. E aí, no calor da emoção, faz besteira. Fala o que não devia. Desiste no meio. Quebra tudo, cancela o que estava dando certo, agora para pensar. Quantas oportunidades você já perdeu porque se deixou levar pelo impulso? Porque ficou ofendido, irritado, ansioso, inseguro? Eu já perdi várias. Até entender que sucesso de verdade começa por dentro. Os ricos, os que constroem coisas grandes, os que criam impérios, eles sabem manter a mente no lugar mesmo quando tudo parece sair do lugar. Eles não tomam decisões no meio da tempestade. Eles respiram, analisam, pensam, escolhem. É frieza estratégica. É autocontrole que vira vantagem. E quer saber? Isso se aprende. Você pode treinar sua inteligência emocional como quem treina um músculo, observando suas reações, entendendo seus gatilhos, criando espaço entre o que acontece e o que você vai fazer com aquilo. É nesse respiro que a mágica acontece, porque quando você domina suas emoções, você vira um imã de boas decisões. E boas decisões, meu amigo, acumuladas com consistência, viram sucesso. Então fica o toque. Cuidar da sua inteligência emocional é mais importante do que decorar frases de motivação. Porque o que te leva longe não é o que você sente. É o que você faz com o que sente. E aí bora dominar sua mente antes que ela te domine? Porque quando a cabeça fica no lugar, o sucesso corre atrás.
escolhas que ninguém entende, até verem o resultado. Tem uma coisa que ninguém te conta quando o assunto é sucesso. Nem toda decisão que gera riqueza vai arrancar aplausos no começo. Na real, algumas das escolhas mais poderosas que eu já fiz na vida foram também as mais impopulares. Sim, aquelas que fazem a galera torcer o nariz, julgar pelas costas, soltar aquele vai dar ruim. Clássico. Mas sabe o que acontece? Quem tem visão vê além do barulho. Quem pensa como os ricos, sabe que popularidade não enche conta bancária. Coragem e estratégia sim. Quer ver um exemplo prático? Quando alguém decide abrir mão de sair todo fim de semana para guardar dinheiro e investir, logo aparecem os comentários: nossa, tá ficando chato, só pensa em trabalho. Mal sabem eles que essa pessoa está plantando um futuro que vai libertar ela do relógio, do chefe e dos boletos. Ou então quando o cara resolve mudar de rota, largar o emprego estável para empreender, a maioria já solta. Mas e a segurança? Tá louco, isso não dá certo para todo mundo. E não dá mesmo. Sabe por quê? Porque nem todo mundo está disposto a pagar o preço das decisões impopulares, que geram riqueza. Os ricos não tomam decisões para agradar, eles tomam decisões para avançar. Eles enxergam o longo prazo. Eles sabem que às vezes vão parecer estranhos num mundo onde todo mundo segue a mesma manada. Mas é justamente por pensar diferente que eles vivem diferente. Então, se você está nesse ponto da vida em que precisa decidir entre ser entendido agora ou ser livre depois, eu te digo, escolha o depois. Escolha ser incompreendido hoje para ser respeitado amanhã. Porque quem busca aceitação demais acaba preso no mesmo lugar onde todos se conformam. No fim, o tempo revela tudo. As decisões impopulares de hoje são os aplausos de pé de amanhã. Só que até lá, é você com sua visão. E isso basta. Capítulo 3. O valor invisível do tempo. Se tem uma coisa que os ricos enxergam com outros olhos, é o tempo. E olha, isso muda o jogo de um jeito absurdo. Enquanto muita gente vive contando moedinha, eles estão contando minuto, porque sim, tempo é mais valioso que dinheiro. Dinheiro você perde e recupera. Tempo, meu amigo, já era. E eu confesso, demorei a entender isso. Por muito tempo eu gastava minhas horas com coisa que não me levava para lugar nenhum. Dava atenção para quem só sugava minha energia, fazia o que não tinha nada a ver com o meu propósito e ainda dizia: tô sem tempo para o que realmente importava. A ficha só caiu quando percebi que o jeito como eu tratava meu tempo refletia o quanto eu valorizava minha própria vida. Os ricos têm um radar interno. Eles sabem que cada decisão sobre o tempo é uma decisão sobre o destino. Eles não se envolvem em tudo, não respondem todo mundo, não dizem sim para qualquer convite. Porque eles aprenderam algo que muita gente ignora. Quem não sabe dizer não para o que distrai, nunca vai ter tempo para o que constrói. E é sobre isso que a gente vai falar nesse capítulo. Sobre como o tempo é silencioso. Mas a LQ decide quem prospera e quem só corre atrás. Vamos falar de foco, energia, escolhas diárias e de como organizar o seu tempo. É o mesmo que organizar sua liberdade. Então bora nessa? Porque quando você entende o valor invisível do tempo, você para de desperdiçar a vida e começa finalmente a multiplicar resultados. Enquanto uns contam minutos, milionários contam décadas. O jeito Bruno Haring de pensar o tempo. Deixa eu te falar uma coisa que parece simples, mas muda tudo. Milionários não medem o tempo como a maioria das pessoas. Eles não estão preocupados só com o que vai dar certo essa semana ou quanto vão ganhar no fim do mês. Eles pensam lá na frente, tipo, bem lá, anos, décadas, gerações. E para ilustrar isso aqui de um jeito claro, deixa eu te contar sobre um cara que representa bem essa visão. Bruno Haring. Sim, da família Haring, aquela que criou uma das maiores marcas de roupa do Brasil. Mas o que pouca gente sabe é que o sucesso dele não veio da pressa, veio da paciência estratégica. Bruno sempre teve uma mentalidade fora da curva. Enquanto todo mundo estava correndo atrás de lucro rápido, ele estava lá plantando sementes que só iam florescer anos depois. Ele entendeu desde cedo que construir algo grande leva tempo, e que o tempo bem usado é o maior ativo que alguém pode ter. Enquanto uns estavam querendo vender qualquer coisa só para bater meta no mês, ele estava pensando em posicionamento, marca forte, legado, perenidade. O foco dele não era só no hoje, era em como o hoje ia refletir no amanhã. Aí que a maioria tropeça, porque vive só no agora e esquece que o futuro chega. Milionários como Bruno Haring medem o tempo com régua de longo prazo. Eles sabem que o que é construído rápido demais pode desabar com a mesma velocidade. Por isso, investem em visão, estratégia e constância. Eles não ficam pulando de ideia em ideia. Eles têm paciência para ver o plano amadurecer. Se tem uma coisa que aprendi com essa galera é isso: pressa e prosperidade raramente andam juntas. O sucesso que fica é o que cresce devagar, mas cresce firme, como uma árvore que começa como semente e quando você menos espera, virou sombra para muita gente. Então fica a dica:
Em vez de se perguntar o que vai me dar dinheiro rápido, se pergunte o que eu posso construir agora que vai me dar liberdade por muitos anos. Porque quem pensa com visão de longo prazo não só enriquece, mas constrói algo que continua prosperando mesmo quando ele já parou de trabalhar. E aí, bora começar a contar o tempo de outro jeito, porque quem só vive no imediato nunca chega no extraordinário. O curto prazo grita, mas o longo prazo constrói. Fuja das armadilhas invisíveis. Deixa eu te contar uma coisa que me custou caro: tempo, energia e oportunidades. O curto prazo grita alto, mas o longo prazo sussurra. E se a gente não estiver atento, a gente acaba vivendo só para apagar incêndio e nunca constrói nada sólido. É tentador, né? Aquela notificação no celular, qual vídeo do 15 segundos que te prende, por meia hora. Aquela sensação de só mais uma olhadinha no feed. E quando você vê, já era. O foco foi embora, o tempo evaporou e a vida real continua do mesmo jeitinho. O problema é que o curto prazo é sedutor. Ele te oferece prazer imediato, conforto agora, sensação de estou fazendo algo, mas te rouba o que realmente importa. Visão, clareza, progresso. É como se você ficasse correndo em uma esteira, suando, cansando, mas sem sair do lugar. Enquanto isso, o longo prazo é tímido, ele não faz barulho. Não tem brilho instantâneo. Mas é ele que constrói fortuna, liberdade e propósito. Só que para isso você tem que aprender a dizer não pro que só te distrai e dizer sim pro que te exige agora, mas te recompensa lá na frente. E olha, eu não estou dizendo que você precisa virar um robô, largar o celular e viver como um monge. Tô falando de escolher com mais consciência. Tô falando de blindar sua atenção como se ela fosse seu ativo mais valioso, porque os milionários sabem disso. Eles não vivem pulando de notificação em notificação. Eles focam no que importa. Fazem o que tem que ser feito, mesmo sem vontade, porque eles sabem que mais cedo ou mais tarde, quem é guiado pelo impulso acaba escravo do imediatismo. Então aqui vai meu convite. Quer resultados grandes? Começa a pensar grande. E para pensar grande você precisa parar de agir pequeno. O que te distrai hoje pode te atrasar por anos. Escolha o longo prazo. É louco, mas entrega muito mais. O segredo silencioso dos ricos. O tal do retorno exponencial. Se tem uma coisa que eu queria ter entendido mais cedo na vida, é isso aqui. Os maiores resultados não vêm logo no começo, eles vêm lá na frente de uma vez só, tipo avalanche. E o nome desse fenômeno maravilhoso que pouca gente tem paciência para viver é retorno exponencial. Funciona mais ou menos assim. Você começa algo agora. Um projeto, um hábito, um investimento, uma nova road. No começo parece que está indo devagar, quase parando. Você faz e quase nada muda. Aí bate aquela vontade de largar, né? Porque o retorno ainda está tímido, pequeno, quase invisível, mas aí vem o pulo do gato. Se você persiste, continua, alimenta, aperfeiçoa, não desiste. Bom, um belo dia, o negócio dispara. O retorno, que parecia minúsculo, vira uma bola de neve de resultados, oportunidades, dinheiro e transformação. Só que para chegar nisso, você tem que atravessar o famoso vale da paciência. É por isso que tanta gente desiste no meio, porque espera um retorno linear, tipo, trabalhei 10, quero ganhar 10. Só que o jogo do sucesso não é de 1 por 1, é 1 por 100. Mas só para quem banca o processo, os milionários pensam exatamente assim. Eles investem hoje em algo que só vai dar frutos daqui 2, 5, 10 anos. Eles plantam em silêncio, enquanto o mundo está distraído com o agora. Eles entendem que o segredo não é velocidade, é consistência. Então se você está aí achando que está fazendo muito para ganhar pouco, respira, segue, ajusta o rumo, mas não abandona a jornada, porque o que está sendo construído no invisível pode explodir de um jeito que vai parecer milagre, mas vai ser só matemática exponencial trabalhando a seu favor. E aí, vai continuar querendo tudo rápido, ou vai escolher ganhar grande de verdade? Parte 2. Hábitos que criam fortunas. Agora que a gente já falou sobre a mentalidade por trás do sucesso, chegou a hora de descer um degrau e pisar no chão firme da prática. Porque não adianta só pensar como os ricos, tem que agir como eles também. E adivinha só, a base de tudo isso está nos hábitos diários, esses pequenos gestos que a gente repete no automático e que, com o tempo, constroem ou destroem o nosso futuro. Sim, eu estou falando de coisas simples que parecem bobas, mas que somadas no tempo viram fortuna. Os milionários entendem isso melhor que ninguém. Eles sabem que o sucesso não vem de um golpe de sorte nem de uma virada de mesa dramática. Vem de uma sequência de ações feitas com consistência, intenção e disciplina.
É por isso que nessa parte do livro a gente vai mergulhar nos bastidores da rotina dos que vencem. Você vai descobrir o que eles fazem sem falta, o que eles evitam a qualquer custo e por que algumas decisões pequenas valem milhões. E olha, pode esquecer aquele mito de que você precisa ser perfeito. O jogo aqui é sobre repetição, não perfeição. É sobre ajustar o piloto automático para que, no modo natural, você esteja se aproximando da sua liberdade financeira todos os dias sem nem perceber. Capítulo 4. A rotina dos ricos. Você já parou para se perguntar o que os ricos fazem todos os dias? Porque tem coisa aí que não aparece no Instagram. O que realmente constrói fortuna tá nos bastidores, tá na rotina, tá no que ninguém vê. A verdade é que a rotina dos ricos é estratégica. Eles não acordam e deixam o dia levar. Não, eles começam com intenção, com foco, com clareza. Eles dominam o tempo deles, e não o contrário. E por mais simples que pareça, isso faz uma diferença absurda nos resultados nesse capítulo aqui. A gente vai entrar no dia a dia de quem joga o jogo da riqueza de verdade. Vamos falar de manhãs poderosas, de rituais silenciosos, de escolhas conscientes e também daqueles hábitos chatos que no fundo são os que mais trazem retorno. Spoiler, não é sobre acordar às 5 da manhã com uma xícara de chá verde na mão, é sobre consistência com propósito. Você vai perceber que os milionários criam ambientes, rotinas e até pensamentos automáticos que ajudam eles a prosperar sem esforço forçado. Tudo na rotina deles puxa para frente, não para trás. Eles não vivem reagindo ao mundo, eles antecipam, planejam, executam. E o mais legal, você pode aplicar isso na sua vida do seu jeito. Não precisa copiar tudo, só precisa entender os princípios, ajustar a sua realidade e colocar em prática. Porque no fim das contas, quem comanda a rotina comanda os resultados. E se você quer viver como os ricos, começa vivendo os hábitos deles, um por um. Bora descobrir como isso funciona por dentro? O segredo tá no começo, o que os ricos fazem nas primeiras horas do dia. Se tem uma coisa que eu aprendi observando os milionários de perto, é o seguinte: eles não começam o dia no susto. Nada de pular da cama atrasado com o celular apitando, já respondendo mensagem no piloto automático, não. Eles tratam as primeiras horas do dia como sagrado. E é aí que o jogo começa a virar. Logo de cara, eles fazem algo que parece simples. Mas muda tudo, eles assumem o controle. Antes de o mundo gritar, eles silenciam. Muitos começam com um momento de silêncio, meditação, oração, leitura ou até visualização dos objetivos. Parece besteira, mas isso alinha a mente com o que importa de verdade. Depois vem o movimento. Sim. O corpo também entra no jogo. Pode ser uma caminhada, uma corrida, alongamento, treino de força, o que for. Mas o ponto é, movimentar o corpo ativa a clareza mental. E rico que é rico sabe que pensar bem logo cedo é como colocar gasolina premium na mente. Outra coisa que eles fazem, e essa aqui é ouro, escrevem. Alguns anotam metas, outros fazem journaling, outros simplesmente organizam o que precisam fazer no dia. E olha, isso dá uma sensação de direção que evita muita perda de tempo com coisa inútil. E tem mais, nada de sair correndo. Feito barata tonta. A maioria dos ricos evita começar o dia em modo reativo. Eles não deixam o celular decidir o ritmo, eles escolhem o que vão fazer. Isso pode parecer bobeira, mas é um hábito que separa quem vive correndo atrás e é quem vive comandando. E antes que você pense que tudo isso leva 3 horas, calma. Muitos fazem isso em 30 minutos. O segredo não é o tempo, é a intenção com que eles fazem. Cada ação tem propósito, nada é por acaso. No fim, o que os ricos fazem nas primeiras horas do dia é isso, eles colocam a mente no lugar, o corpo em movimento e a energia no foco certo. E isso, somado dia após dia, vira resultado, riqueza e liberdade. E aí, bora começar o dia como quem já venceu, porque o jeito que você acorda diz muito sobre onde você vai chegar, aprender ou morrer parado. A obsessão dos ricos por evoluir. Sempre. Se tem uma coisa que me chamou a atenção quando comecei a estudar os hábitos dos milionários, foi isso aqui. Eles são completamente obcecados por aprendizado. Now eles gostam de ler ou fazem uns cursos, de vez em quando é vício mesmo. Eles têm fome de saber e não tô falando só de faculdade ou diploma bonito na parede, não. Tô falando de aprender todo santo dia. Pode ser num livro, num podcast, num curso online, numa conversa com alguém mais experiente. Eles não passam um dia sequer sem alimentar a mente. E não é por obrigação, é porque eles sabem que quanto mais aprendem, mais ganham. É até engraçado, porque muita gente acha que quando a pessoa fica rica, ela relaxa.
Mas com eles é o contrário. Quanto mais crescem, mais estudam, mais perguntam, mais se atualizam. Eles entendem que o mundo muda rápido e quem não acompanha, vai para trás. E sabe qual é o detalhe mais curioso? Eles não aprendem só sobre o que já dominam. Eles estudam de tudo. Finanças, liderança, comportamento humano, comunicação, criatividade, espiritualidade, saúde, porque eles sabem que quanto mais conexões diferentes a mente faz, mais soluções ela encontra. Para eles, crescimento é não negociável. Parar de aprender é como desligar o motor no meio da estrada. Eles não esperam estar com tempo sobrando para isso. Eles criam tempo para isso. Porque aprender não é gasto, é investimento. E talvez o mais valioso de todos. Então fica aqui o toque. Se você quer viver como os ricos, precisa pensar como eles. E pensar como eles exige aprender como eles. Sem preguiça, porque no fim, quem aprende mais ganha mais, entende mais, decide melhor e vai mais longe. E isso, meu amigo, nenhuma crise tira. Hábitos pequenos, ganhos gigantes, o poder que mora no simples. Sabe aquele ditado de grão em grão a galinha enche o papo? Pois é, os ricos levam isso a sério. Mas em vez de grãos, eles colecionam hábitos pequenos que, com o tempo, explodem em ganhos gigantes. Eu mesmo já fui daqueles que achava que precisava mudar tudo de uma vez para ver resultado. Só que a real é outra. Não é o tamanho do hábito. É a consistência que faz a mágica. Um hábito pequeno, feito todos os dias, vale mais que uma grande ação feita de vez em quando com empolgação. Coisas simples, tipo acordar mais cedo para estudar, revisar as metas toda manhã, anotar 3 ideias por dia, guardar uma parte do que ganha sem nem pensar. Parecem detalhes, né? Mas acumuladas, essas coisinhas viram um tsunami de resultado. Os milionários sabem disso. Eles constroem a rotina deles com microvitórias. Um pouquinho todo dia. Eles confiam no processo mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Eles sabem que os frutos sempre nascem depois da raiz crescer. E olha, o legal é que qualquer um pode começar. Não precisa de dinheiro do curso caro, de tecnologia de outro planeta. Só precisa de decisão, de parar e dizer, isso aqui eu vou fazer todo dia, mesmo que pareça pouco. Porque no fim, os pequenos hábitos criam grandes versões de você. E quando você muda no pequeno, o mundo começa a te responder no grande. Então, bora plantar esses hábitos hoje? Porque se tem uma coisa que eu aprendi na marra, é isso. Aqui, quem cuida do detalhe, colhe o extraordinário. Capítulo 5. Foco implacável em soluções. Se tem uma coisa que separa quem prospera de quem só reclama, é isso aqui, o foco, mas não é qualquer foco não. É foco implacável em soluções. Aquela mentalidade de olhar para o problema e já começar a pensar como eu resolvo isso, em vez de por que isso está acontecendo comigo. E olha, esse é o muda tudo. Durante muito tempo eu também fui daqueles que travava no primeiro obstáculo. Vinha um desafio e pronto. Já batia o desânimo, a dúvida, a vontade de largar, tudo. Até que eu percebi que os ricos não perdem tempo se afundando no problema. Eles mergulham direto na solução, tipo assim, sem drama. Eles entendem que problema todo mundo tem. A diferença está em como você reage. Enquanto uns alimentam a dor, outros arregaçam as mangas e perguntam: o que está no meu controle aqui? Eles treinam o cérebro para enxergar possibilidade onde a maioria só vê bloqueio. E o mais interessante, isso não é talento, é hábito. Eles criam o costume de pensar com clareza mesmo no caos. Eles não ficam parados esperando a motivação bater na porta. Eles agem, testam, ajustam, resolvem e seguem. Porque quem quer resultado não tem tempo para mimimi. Nesse capítulo, eu quero te mostrar exatamente isso. Como pensar como quem resolve e não como quem complica. Como virar a chave da reclamação para o movimento. Como blindar sua mente para não se deixar levar pelo problema. E usar ele como trampolim. Então bora nessa. Porque quem foca no que pode fazer sempre encontra uma saída. E às vezes, essa saída leva direto para onde você mais queria chegar. Problema para quem tem mente rica é degrau, não desculpa. Tem gente que diante de um problema senta e reclama. JV or not. A pessoa mal começou e já está dizendo que nada dá certo, que o mundo conspira contra ela, que fulano teve mais sorte. Só que a mente rica funciona diferente. Ela nem perde tempo chorando pelo leite derramado. Ela limpa a bagunça e vai atrás da próxima solução. E para mostrar isso na prática, deixa eu te contar rapidinho a história de um cara que representa isso melhor do que ninguém. Ren Zhengfei, o fundador da Huawei, uma das maiores empresas de tecnologia do planeta. Ren começou do zero, literalmente, era engenheiro do exército na China e foi demitido do serviço público. Não tinha grana, nem apoio, nem cartão de visitas de sucesso. Mas tinha uma mente afiada. Enquanto muita gente no lugar dele teria se revoltado com o sistema, ele pensou, beleza,
E agora, como eu posso transformar esse problema em prophecy? Em vez de reclamar da vida, ele decidiu construir uma solução. Fundou a Huawei com um capital ridículo perto do que as gigantes já tinham. E ainda num país que, na época, nem era referência em tecnologia. Todo mundo dizia que não ia dar em nada, mas ele foi lá e provou que dava. Porque ele focou na solução, não no ruído. Inclusive, quando os Estados Unidos começaram a bloquear os produtos da Huawei, no mundo todo, sabe o que ele fez? Nada de escândalo. Nada, David. Ele arregaçou as mangas e começou a investir pesado em pesquisa própria. Resultado, a empresa virou referência global em inovação, mesmo com todas as portas se fechando. A lição aqui é simples, mas poderosa. A mente rica transforma a limitação em reinvenção. Ela não gasta energia apontando culpados. Ela pergunta: o que eu posso fazer agora, com o que eu tenho? E faz, mesmo que ninguém acredite, mesmo que o mundo diga não. Então, da próxima vez que aparecer um problema, pare e pensa. Você vai reagir como quem reclama, ou vai agir como quem resolve? Porque no fim das contas, quem aprende a resolver vira imparável. Pensamento estratégico na prática. O jogo por trás do jogo, pensar estrategicamente, é uma daquelas coisas que parecem papo de empresário engravatado, em reunião chata, né? Mas deixa eu te contar uma coisa. Pensamento estratégico é exatamente o que separa quem só reage da galera que comanda o jogo. E o melhor, dá para aplicar no dia a dia e muda tudo. Na prática, ser estratégico não é ser frio, calculista ou robô. É só aprender a não agir no impulso. É parar, respirar e perguntar: qual o melhor movimento agora? Noah Sabra. Fazer mais é sobre fazer com intenção. É olhar além do óbvio, prever o próximo passo e ajustar a rota com inteligência. Quer um exemplo prático? Vamos supor que você tem um pequeno negócio e as vendas caíram. Quem não pensa estrategicamente já sai cortando preço, fazendo promoção desesperada ou culpando o mercado. Agora, quem tem pensamento estratégico na veia, analisa. O que mudou? Entende o comportamento do cliente. Ajusta a oferta. Reposiciona a comunicação. Testa novo canal de vendas. Ou seja, não reage com emoção, responde com visão. E isso não serve só para negócios, viu? Serve para a vida. Ser estratégico é saber dizer não quando precisa. É guardar energia para o que realmente importa. É evitar brigar por coisa pequena quando o foco é uma vitória muito maior lá na frente. Os ricos, os bem-sucedidos, os que constroem com consistência, não estão só agindo. Eles estão jogando xadrez mental o tempo todo. Cada escolha tem um porquê por trás. Eles entendem que o sucesso não vem só de esforço, vem de direção. Então fica aqui o convite. Antes de agir, pensa. Antes de decidir, avalia. Antes de seguir, traça. Porque quem pensa com estratégia anda menos, mas chega mais longe. E aí, vai continuar jogando no improviso ou vai virar o estrategista da sua própria vida? Pensar como empregado ou como dono? Esta diferença muda tudo. Tem uma virada de chave que, quando acontece, nada mais na sua vida financeira volta a ser como antes. É quando você para de pensar como empregado e começa a pensar como dono. Não estou falando aqui de ter CNPJ, abrir empresa ou virar chefe. Estou falando da forma de enxergar o jogo. E olha, é outro nível. Pensar como empregado é viver no automático. É só cumprir tarefa, bater ponto e esperar o salário cair. É focar só no agora, no o que eu tenho que fazer hoje? Jay. Pensar como dono é bem diferente. É olhar o todo, pensar no impacto, fazer perguntas maiores, tipo como eu posso melhorar esse processo? O que posso criar que dure mais que esse mês? O empregado pensa em entregar o que foi pedido. O dono pensa em como isso pode crescer e gerar mais resultado. O primeiro se limita ao que mandam. O segundo cria o próprio caminho. Um vive de ordens, o outro vive de decisões. Percebe a diferença? E não importa se você trabalha para alguém ou por conta própria. O que importa é onde está sua cabeça. Já vi gente com crachá na empresa, mas mentalidade de dono total. E também já vi gente com empresa própria que ainda pensa como funcionário esperando que o sucesso venha de alguém. Spoiler: não vem. A mentalidade de dono é aquela que assume responsabilidade, busca solução, antecipa problema, melhora tudo que passa pela mão. E é por isso que quem pensa assim prospera. Porque dono não espera, ele constrói. Ele não faz só o mínimo, ele vai além. Ele age como se o negócio fosse dele. Porque, mesmo que ninguém veja isso ainda, então me diz, você quer ser mais um no sistema? Ou quer ser o cara que decide o rumo da própria vida? Porque no fim das contas, o mundo não paga só por esforço. Ele recompensa quem pensa como dono. Capítulo 6. O jogo da persistência. Se tem uma palavra que parece simples, mas vale milhões, é essa aqui: persistência.
Mas deixa eu já te avisar, persistência de verdade não tem nada a ver com teimosia burra ou com aquela frase clichê de nunca desista dos seus sonhos. Persistência é estratégia emocional, é inteligência aplicada na prática, é continuar com consciência mesmo quando tudo diz para parar. Nesse capítulo, a gente vai entrar nesse jogo, o jogo que só os grandes sabem jogar, porque todo mundo começa animado, empolgado, cheio de planos, mas a real é que quem vai até o fim são poucos. Por quê? Porque dá trabalho, porque o resultado às vezes demora, porque o caminho cobra caro. E é aí que a maioria desiste, bem na curva onde a mágica ia começar a acontecer. Os ricos, esses jogam diferente. Eles entendem que persistir não é insistir no erro, é ajustar o rumo e seguir com o mesmo propósito. Eles caem, claro, todo mundo cai, mas eles não se enterram na queda. Eles usam a queda como trampolim, porque eles sabem que sucesso não é para quem tenta uma vez, é para quem decide que vai, até dar certo. E isso não é papo motivacional. É lógica, é comportamento, é mentalidade. Por isso, nesse capítulo eu vou te mostrar como a persistência inteligente constrói resultados gigantes. E como você pode desenvolver essa força dentro de você, mesmo que já tenha desistido 1000 vezes, então segura firme, porque esse jogo não é para quem começa mais forte. É para quem não para, eles estavam quase lá, mas desistiram. Por que a maioria não viu o resultado chegar? Sabe aquela cena clássica do filme, onde o personagem está cavando e para um passo do tesouro? Pois é exatamente isso que muita gente faz na vida real. Desiste bem na hora em que as coisas começariam a virar. E olha, isso acontece mais do que você imagina. A real é que a maioria das pessoas desiste. Por quê? Porque foram ensinadas a acreditar que se não deu certo rápido, é porque não é para elas. E aí quando bate o cansaço, a dúvida, a lentidão dos primeiros resultados, elas travam, jogam tudo pro alto. Acham que estão erradas, mas não estão, só estão impacientes. O começo de qualquer jornada é meio ingrato, eu sei. Você planta e nada brota. Parece que está perdendo tempo, energia, dinheiro. Só que o que ninguém fala é que todo resultado grande vem depois de um tempo de invisibilidade. Os bastidores da vitória são silenciosos. E é nesse silêncio que muita gente surta. As mentes ricas funcionam diferente. Elas entendem que persistência é ponte, não castigo. Elas sabem que o crescimento é igual a uma escada. Você sobe um degrau por vez. Mas quem pensa pequeno quer elevador. E quando não vê o andaime do sucesso chegar rápido, desiste achando que o caminho é ruim. Mas o problema está na expectativa, não na rota. Outro erro comum? Comparar o seu bastidor com o palco do outro. Você vê a pessoa bombando no Instagram, fechando negócio, voando na vida, e acha que ela teve sorte ou facilidade. Só que você não viu os tombos, os dias sem resultado, as noites mal dormidas. Você tá vendo só o brilho, mas não o processo. Então, antes de pensar em parar, lembra disso. A maioria não fracassa. Ela sopra cedo demais. Quem aguenta o tempo da semente, colhe o peso da colheita. E aí? Vai parar no quase? Ou vai insistir até virar? Rico não quebra, ele fica mais forte. A mentalidade antifrágil que faz a diferença. Tem gente que quebra quando a vida aperta. E tem os ricos. Não tô falando só de dinheiro, tô falando de mentalidade. Porque o que diferencia mesmo quem prospera dos que vivem tropeçando é isso aqui. Eles têm uma mente antifrágil. Mas o que é isso, afinal? Ser antifrágil é mais do que aguentar a pancada. É crescer com ela. É apanhar da vida e sair mais preparado. É quando o problema não te quebra, te fortalece. E não é papo de livro bonito, é realidade. Eu já vi isso acontecer com gente grande. A maioria das pessoas, quando leva um não, trava. Quando perde dinheiro, entra em pânico. Quando dá errado, some do mapa. Mas a mente rica reage diferente. Ela observa, aprende, ajusta e continua. Ela entende que cada queda ensina algo que ninguém mais ensina. Quer ver um exemplo simples? Quando um projeto deles dá errado, eles não dizem não era para mim. Eles dizem ok, onde foi que eu errei? O que posso fazer diferente? Isso muda tudo. Porque enquanto uns ficam presos no drama, eles transformam o erro em estratégia. Essa tal mentalidade antifrágil é tipo um superpoder invisível. Ela não te impede de cair, mas te dá pernas mais fortes para levantar. E os ricos treinam isso como? Se colocando em risco calculado, se expondo ao novo, fazendo o difícil mesmo sem saber o final. Porque sabem que quanto mais lidam com o inesperado, mais preparados ficam para dominar qualquer cenário. E quer saber a melhor parte? Você também pode desenvolver isso. Não nasce com ninguém não, é treino. Começa observando sua reação quando algo dá errado. Você se encolhe ou se reinventa?
Você foge, ou enfrenta com cabeça erguida. No fim das contas, a vida vai bater em todo mundo, mas só os antifrágeis vão crescer com isso. E os ricos já entenderam que a pressão não destrói, só revela quem está pronto. Eles quebraram, mas voltaram ricos. Fracassos que viraram fortuna. Sabe aquele momento em que tudo parece ter ido por água abaixo? A grana acaba, o plano dá errado, a ideia falha, as pessoas somem. Pois é, tem gente cupera, mas tem uma galera que transforma esse fundo do poço num trampolim. E adivinha, vira milionária depois. Hoje eu quero te mostrar que fracasso não é fim. É matéria-prima de quem fica rico. Vamos começar com o Walt Disney. Sim, o criador de um império mágico foi demitido por falta de criatividade, irônico, né? E antes de criar, Disney faliu um estúdio, ficou devendo até a alma e passou fome. Mas ele acreditava tanto na própria visão que insistiu. Transformou rejeição em reinado. Outro nome que eu curto demais é o do Silvio Santos. Já vendeu caneta no centro do Rio, foi rejeitado na rádio, quase quebrou algumas vezes, mas nunca parou. Cada porta fechada, ele dava um jeito de abrir outra. E olha o império que ele construiu. O cara virou sinônimo de sucesso, saindo literalmente do zero. E tem também o Howard Schultz, da Starbucks. Cresceu numa família pobre, foi rejeitado por mais de 200 investidores quando teve a ideia de levar café gourmet para os americanos. Riram dele, disseram que ninguém pagaria caro por café. Hoje, a Starbucks está em todo canto do planeta. E ele, claro, bilionário. Esses caras não nasceram com superpoder. Eles só fizeram uma escolha diferente. Em vez de desistir no fracasso, usaram ele como degrau. Erraram, sim. Sofreram, claro. Mas não deixaram o erro definir o fim da história. E, isso serve para mim, para você, para todo mundo. A diferença não está no erro. Tá no que você faz depois dele. Então, da próxima vez que algo dar errado, lembra desses exemplos. Porque talvez, só talvez, seu maior fracasso esteja só preparando o cenário da sua grande virada. Parte 3. Estratégias mentais para a riqueza. Se você chegou até aqui, já deve ter percebido que ficar rico não é só questão de trabalhar mais ou ganhar na sorte. A coisa vai bem mais fundo. A grana, os resultados, a liberdade. Tudo isso começa na cabeça. E agora, nessa parte do livro, a gente vai direto no coração da coisa. As estratégias mentais que os ricos usam para atrair, multiplicar e manter a riqueza. Aqui não tem mágica, mas tem mentalidade afiada feito faca de chefe. Os milionários não pensam como a maioria. Eles enxergam o jogo com outros olhos, tomam decisões diferentes, criam rotas onde a maioria só vê bloqueio. E o melhor, isso não é dom, é treino, é jeito de pensar. E sim, você pode aprender. Nessa parte a gente vai falar de tudo, como pensar grande, como lidar com críticas, como usar a mente para visualizar metas e fazê-las virarem realidade. E o mais importante, como pensar como alguém que já é rico, mesmo que ainda esteja construindo tudo do zero, porque, no fim das contas, a riqueza começa dentro antes de aparecer fora. É na forma como você enxerga o mundo como rege as situações, como decide, escolhe e age, que sua fortuna começa a ser desenhada. Então se prepara. Agora a gente vai entrar na parte mais poderosa do jogo, porque quem domina a mente, domina os resultados. Capítulo 7. Pensar grande não é arrogância, é visão. Vou te contar uma coisa que já me fizeram acreditar e que eu precisei quebrar para seguir em frente. Pensar grande não é prepotência, é clareza. JTO. Torto só porque você sonhou alto, já te chamarão do metido só porque você falou de algo maior que a média espera. Pois é, isso diz mais sobre eles do que sobre você. Pensar grande é enxergar além da cerca. É recusar viver uma vida pequena só porque é mais seguro. É entender que, se é possível para alguém, também pode ser para você. E o mais importante, é agir como se esse futuro grande já estivesse sendo construído, porque está. Muita gente confunde sonho grande com ego inflado. Mas deixa eu te falar. Ego é querer parecer. Visão é saber para onde você está indo. Os ricos, os bem-sucedidos de verdade, pensam grande com naturalidade. Eles não se diminuem para caber no mundinho de ninguém. E nem tentam se provar. Eles só fazem com foco, com coragem, com propósito. Esse capítulo aqui é para virar uma chave dentro de você, para te mostrar que o tamanho do seu pensamento define o limite da sua vida. E que pensar pequeno não é humildade, é autossabotagem disfarçada de realismo. Então se prepara, porque agora a gente vai rasgar o mapa pequeno e desenhar um novo. Porque pensar grande não é exagero, é o primeiro passo para construir algo que realmente vale a pena. Sonhar alto dá medo, mas é isso que te leva longe. Vamos falar a real? Sonhar alto exige uma coragem que pouca gente tem, e não é porque é difícil imaginar uma vida melhor. O difícil mesmo
É lidar com o medo de parecer ridículo, de ouvir quem você pensa que é, ou do se frustrar, mas deixa eu te contar uma coisa. Tudo que você admira hoje começou com alguém que teve a ousadia de sonhar alto, mesmo sendo desacreditado. Sim, os maiores impérios, os projetos incríveis, os negócios que mudaram o mundo, todos nasceram dentro da cabeça de alguém que não teve vergonha de pensar grande. O problema é que a gente cresce ouvindo para ser pé no chão, para não criar expectativa, para não querer demais da vida. E aí a pessoa vai se encolhendo, se podando, até esquecer que tem asas. Vira especialista em sobreviver e esquece como se sonha. A mente rica não funciona assim. Ela sonha grande, sim. Ela mira longe. Ela não se limita pelo agora, ela constrói o depois. E mesmo que pareça impossível, mesmo que não saiba todos os passos, ela dá o primeiro. Porque acredita, porque sente, porque vê o que ninguém está vendo. Sonhar alto é mais do que desejar. É declarar para você mesmo que merece mais. É bater o pé e dizer: eu posso, eu vou. E não vou pedir desculpa por querer voar alto. Se você sente que seus sonhos são grandes demais, ótimo. Esse é o sinal de que está no caminho certo. Porque quem sonha pequeno vive apertado. Mas quem sonha grande, vive expandindo. E aí, vai se encolher para caber no mundo dos outros. Ou vai ter a coragem de criar o seu. Realiza visualização, metas grandes, clareza que muda tudo. Deixa eu te falar uma coisa que mudou completamente o meu jogo. Quando você vê com clareza, você caminha com confiança. É por isso que visualização, metas ambiciosas e clareza andam sempre de mãos dadas quando o assunto é sucesso. E isso aqui não é papo místico não. É pura estratégia mental, daquelas que os ricos usam todo santo dia. Primeiro, vamos falar da tal visualização. Não é só fechar os olhos e ficar imaginando coisas boas, tá? É ver com os olhos da mente o que você quer viver na realidade. É sentir como se já estivesse lá. Ver os detalhes. A casa, a liberdade, a grana, a rotina. Esse é o seu cérebro para buscar caminhos, soluções, ideias que estão fora do radar de quem só vive no modo deixa a vida me levar. Agora vamos para a parte das metas ambiciosas. Porque, convenhamos, se você já vai sonhar, sonha grande, né? A maioria das pessoas fracassa não porque quer demais, mas porque se contenta com de menos. Metas pequenas não empolgam, não tiram você da cama com energia na oxigênio suave. Versal, e aí entra o ouro. Clareza, porque não adianta sonhar alto e não saber o caminho. Clareza é você saber o que quer, por que quer e como vai começar. Mesmo que não saiba tudo ainda, você tem direção. E direção é o que transforma sonho em meta, e meta em conquista. Os ricos não andam no escuro. Eles têm visão. E essa visão nasce de parar, pensar, visualizar, planejar e ajustar. Não é sobre mágica, é sobre método. E começa com clareza mental e metas que te desafiem. Então já sabe. Vê primeiro, deseja forte, escreve grande e anda com propósito. Porque quem sabe o que quer, já está quilômetros à frente de quem só está tentando alguma coisa da cabeça para o mundo como os ricos materializam. Ideias. Tem uma coisa que sempre me fascinou. Como é que os ricos tiram uma ideia da cabeça e transformam isso em algo que dá dinheiro, impacto e liberdade? Parece mágica, né? Mas não tem nada de varinha mágica nisso. O que eles fazem é materializar ideias com estratégia, ação e clareza. A primeira coisa que eu percebi é que eles levam as ideias a sério. Enquanto a maioria pensa algo incrível e já solta besteira minha, os ricos anotam, desenham, estudam, testam. Eles não deixam uma ideia passar batido. Eles respeitam os próprios insights. Mas não para por aí. Eles também têm um senso de urgência diferente. Não ficam esperando tudo estar perfeito. Eles colocam a ideia no mundo mesmo que ainda esteja crua. Testam no pequeno. Corrigem no caminho. Eles entendem que ideia guardada só envelhece, mas ideia colocada em movimento amadurece. Outro ponto forte. Eles conectam ideia com necessidade. Ou seja, eles olham para o mundo e perguntam: como essa ideia resolve um problema real? E aí, moldam a ideia para encaixar como solução. Isso transforma algo abstrato em valor de mercado. E valor de mercado vira lucro. E claro, eles têm visão de longo prazo. Não desistem se a ideia não decolar no primeiro mês. Eles ajustam, pivotam, melhoram. Eles têm paciência para ver a semente crescer. Porque eles sabem que nem toda ideia nasce pronta. Mas toda ideia bem cuidada pode virar um império. Então aqui vai o pulo do gato. Pare de duvidar do que você pensa. Ideia não nasce por acaso. E se você começar a tratar suas ideias como ativos, o mundo começa a responder de outro jeito. Rico não guarda ideia na gaveta. Ele transforma em realidade. E você também pode. É só começar a agir como dono do que você imaginou. Capítulo 8. Rejeição, crítica
e solidão. O combo nada glamouroso do sucesso. Se tem uma coisa que ninguém te conta sobre o sucesso é isso aqui. Ele vem junto com um combo que muita gente não quer encarar. Tô falando de rejeição, crítica e solidão. É, meu amigo, por trás de cada vitória que brilha, tem um pedaço da jornada que machuca. A real é que quando você começa a crescer, incomoda. Quando você pensa diferente, neme-te do mundo, entende? E quando você decide fazer algo grande, muita gente que estava do seu lado começa a sumir. Parece até castigo, mas não é. Isso faz parte do processo. É tipo um filtro natural da vida. Os ricos, os visionários, os que constroem impérios, todos já passaram por isso. Foram chamados de malucos, sonhadores, exagerados. Levaram não na cara, ouviram piadinha, foram ignorados, cancelados, rejeitados. E mesmo assim, continuaram, porque eles sabiam que a validação não vem de fora, vem da visão que eles tinham por dentro. Esse capítulo é pra gente falar sobre o lado que ninguém posta no Instagram. Aquele momento em que você se sente sozinho no meio da multidão, quando tudo parece pesado demais, quando dá vontade de voltar para a zona de conforto só para ser aceito de novo. Mas também é o capítulo que te mostra que quem aguenta esse combo desbloqueia um nível que poucos chegam, então bora abrir o jogo. Porque se você já sentiu esse baque, parabéns, está no caminho certo. E se ainda não sentiu, se prepara, porque todo sonho grande vem com um teste de resistência. Mas quem passa voa. Falo pouco, faço muito, porque não divido minha visão com quem não vai entender. Já tentei, viu? Já tentei explicar meus sonhos, meus projetos, meus negócios. E tudo o que recebi foi aquele olhar torto, aquele sorrisinho de canto de boca, ou aquele mas, por que você não arruma um emprego normal? Até que um dia, eu entendi. Não adianta explicar a visão para quem só enxerga limitação. Tem gente que simplesmente não fala a mesma língua que a gente. Eu penso em abundância, crescimento, liberdade, e a pessoa só consegue enxergar escassez, medo e boleto no fim do mês. Não é que elas sejam más, é só que elas estão presas num tipo de mentalidade que não permite sonhar. E é por isso que hoje em dia eu nem perco meu tempo tentando justificar nada. Simplesmente parei de comentar sobre meus planos com quem não entende o jogo que eu estou jogando. Porque, sinceramente, gente com mentalidade pobre não entende a linguagem da construção, da paciência, da visão de longo prazo. Eles querem respostas rápidas, resultados imediatos, explicações fáceis. E eu tô aqui, pensando em escalar, em sistema, em liberdade real. Não dá match. E tá tudo bem. Aprendi que nem todo mundo vai te entender, e você não tem que ser entendido para vencer. Então hoje eu faço o seguinte, falo menos, ajo mais. Mostro com resultados, mostro com postura, mostro com mudança de vida. Porque quem precisa entender, vai perceber. E quem nunca entenderia, melhor nem saber mesmo. No fim das contas, visão é para quem enxerga. E se você tiver que ficar explicando o tempo todo, talvez esteja falando com a plateia errada. Quer crescer? Protege tua energia, protege tua visão e compartilha só com quem também está construindo. O resto deixa no modo silencioso, silêncio. Por favor, a solidão estratégica das grandes mentes tem uma coisa que eu aprendi na caminhada. Crescer exige silêncio. E muitas vezes esse silêncio vem junto com uma tal de solidão estratégica. Não é abandono, não é tristeza, ou escolha de se afastar um pouco da bagunça, do barulho, das opiniões que não constroem nada. Eu sei que nem todo mundo entende isso. Às vezes a gente começa a se mover diferente, sonhar mais alto, priorizar outras coisas e pronto. Parece que a gente virou metido, distante, esquisito. Mas a real é que grandes mentes pensam melhor quando estão longe da confusão. Não dá para construir algo grandioso rodeado de distrações. É naquela pausa, naquele café sozinho, naquele tempo fora da multidão que as ideias brilham. É quando a gente está fora do modo social que as estratégias aparecem, os insights batem e o plano fica claro. E olha, tem horas que sim, bate uma certa solidão. Mas é uma solidão produtiva, rica, focada. É o preço de quem tá deixando de viver igual todo mundo para viver como poucos conseguem. Os maiores empreendedores, criadores e visionários que eu conheço ou estudei passaram por isso. Teve um momento em que eles precisaram se isolar um pouco para se entender. E nesse espaço interno criaram coisas gigantes. Então se você anda se sentindo meio sozinho nessa fase, respira. Pode ser só a vida te dando espaço para pensar melhor. Paul de Siraco é o modo avião mental que vem antes da decolagem. Grandes ideias não nascem em meio à gritaria. Elas nascem no silêncio. E grandes mentes sabem. Solidão, às vezes, é estratégia, não castigo. Os bastidores emocionais da ascensão, o que ninguém vê, mas todo mundo sente, todo mundo ama a parte do antes e depois, né? A transformação, o sucesso, a virada de chave, mas o que quase ninguém mostra são os bastidores emocionais da ascensão. Aquela parte crua,
silenciosa e pesada que acontece quando as luzes ainda estão apagadas e ninguém tá batendo palma. Eu tô falando daquele mix de emoções que vem quando você decide crescer de verdade. Medo, ansiedade, dúvida, solidão, cansaço, mental, tudo junto e misturado. Tem dia que você acorda no gás e à tarde já tá questionando tudo. Tem noite que parece que o coração vai explodir de tanta pressão. Mas ninguém vê isso no feed, né? A verdade é que crescer mexe com tudo dentro da gente. Porque você tá quebrando padrões antigos saindo da bolha, deixando gente pra trás e encarando versões de você que nunca viu antes. É tenso e ao mesmo tempo é libertador. Os ricos, os bem-sucedidos de verdade, sabem que o lado emocional não é frescura, é parte do processo. Eles sentem tudo isso também, só que em vez de fugir, eles acolhem. Eles respiram fundo, ajustam a rota e continuam, porque entendem que o caos interno faz parte do nascimento de uma nova fase. É tipo reforma em casa. No meio do processo tudo fica bagunçado, barulhento, desconfortável, mas é sinal de que algo maior está sendo construído. A mente entra em obra antes da vida mudar por fora. Então se você está nessa fase onde parece que ninguém te entende, onde tem dia que dá vontade de sumir, onde o emocional vira um looping sem fim, fica firme. Porque isso, meu amigo, é só o bastidor de quem está subindo. O palco vem, mas o emocional precisa de palco primeiro. Capítulo 9, o dinheiro é um reflexo interno. Sabe aquela frase que parece simples? Mas quando você entende, muda. Tudo point. Aqui vai uma que virou a chave para mim. O dinheiro é um reflexo interno. Isso mesmo. Ele não começa no bolso, nem no banco. Começa na mente, nas emoções, nas crenças que você carrega sem nem perceber. Durante muito tempo, eu achei que meu problema era ganhar pouco. Mas a real é que eu pensava pequeno, sentia culpa ao falar de riqueza e me sabotava toda vez que as coisas começavam a dar certo. Era como se dentro de mim existisse uma trava invisível e eu só obedecia. Nesse capítulo a gente vai olhar para dentro. Vamos entender por que algumas pessoas ganham bem e continuam quebradas, enquanto outras multiplicam com pouco. Vamos falar de mentalidade, energia, autovalor, merecimento e, principalmente, como mudar o que está dentro para ver resultado fora, porque o dinheiro não tem moral, não tem julgamento, não tem coração. Ele só responde. E se você vive dizendo que é difícil, que não é para você, que rico é tudo ganancioso, adivinha? O dinheiro ouve e foge. Agora, se você começa a se ver como alguém que pode, que merece, que está pronto, ou jogo mute, porque o seu mundo externo é o espelho exato do seu mundo interno. Então se prepara, porque agora a gente vai fazer aquele ajuste fino por dentro. E quando você muda por dentro, o dinheiro não tem escolha. Ele vem. O que você acredita sobre dinheiro tá te deixando rico. Ou tá travando que era uma verdade que pouca gente fala. A forma como você pensa sobre dinheiro cria ou destrói sua realidade financeira. É isso mesmo. O que você acredita lá no fundo define até onde você consegue chegar. E o mais doido é que muitas vezes a gente nem percebe que está sendo guiado por ideias que nem são nossas. Eu cresci ouvindo aquelas frases clássicas. Dinheiro não traz felicidade. Quem enriquece é porque passou por cima dos outros. Se contenta com o que tem. E sem perceber, essas crenças foram se alojando dentro de mim, feito vírus no sistema. Resultado, toda vez que eu tentava crescer, algo me puxava de volta para o lugar seguro. A verdade é que crença é tipo um código invisível que roda por trás do seu comportamento. Se você acredita que ganhar muito dinheiro vai te afastar da família ou que ser rico é coisa de gente ruim, adivinha? Você vai se sabotar sem nem notar. Vai procrastinar, vai travar, vai aceitar menos do que merece só para manter suas crenças certas. Agora, quando eu comecei a mudar isso, tudo começou a mudar fora também. Quando eu troquei dinheiro é difícil, por dinheiro é uma ferramenta para a liberdade, minha mente abriu. Quando eu passei a enxergar dinheiro como energia que circula, em vez de algo escasso que falta, comecei a atrair mais. O dinheiro não é o vilão. A vilã é a crença errada que você alimenta. Então, para um minuto e se pergunta: o que eu realmente acredito sobre dinheiro? Isso me empurra para frente ou me prende no mesmo lugar? Porque, no fim das contas, sua conta bancária vai refletir exatamente o que está programado aí dentro. E se você quiser ver o número subir, começa ajustando a mente. Dinheiro não é papel. É a energia que te impulsiona. Sabe aquele momento em que você percebe que o que te ensinaram sobre dinheiro estava todo torto? Pois é. Eu também passei por isso. Durante muito tempo eu vi o dinheiro só como nota, número, conta a pagar. E olha, isso me limitava demais. Até que um dia a ficha caiu. Dinheiro é energia. Dinheiro é alavanca. Dinheiro é movimento. Quando você começa a enxergar o dinheiro assim, ele para de ser um peso e começa a virar uma ferramenta poderosa. Tipo um trampolim, sabe? Com ele, você consegue sair do raso e mergulhar fundo
nos seus projetos, nas suas ideias, na sua liberdade. É como se ele amplificasse quem você é. Se você for uma pessoa generosa, ele vai te permitir doar mais. Se você for criativo, ele vai te dar estrutura para criar sem limites. E olha que louco, quanto mais você trava o dinheiro, mais ele trava a sua vida. É como segurar água com força na mão. Ela escorre. Mas quando você entende que dinheiro é só uma forma de energia fluindo, você para de ficar agarrado com medo de perder e começa a se perguntar: como eu posso fazer essa energia circular com inteligência? Não é sobre acumular isso, bro. Usar com intenção. Quer um exemplo? Pensem como grandes empreendedores pensam. Eles não veem dinheiro como algo a ser guardado num cofre. Eles veem como combustível para investir, para crescer, para escalar. Cada real vira uma semente, uma aposta, uma ponte para algo maior. E sabe qual o segredo para começar a atrair mais? Parar de tratar o dinheiro como um inimigo e começar a tratar ele como um aliado, um parceiro de jornada. Quanto mais você respeita e movimenta essa energia com consciência, mais ela responde. Então, se você quer multiplicar, crescer, subir de nível, muda a lente. Dinheiro não é o fim, e o meio. E ela é expansão. Antes do cofre cheio, a alma rica. Vou te contar uma parada que mudou tudo pra mim. Ninguém fica verdadeiramente rico por fora sem primeiro se tornar rico por dentro. Pode até parecer papo espiritual demais para alguns, mas é real. E eu te falo com o coração aberto. A sua conta bancária nunca vai ultrapassar a sua conta emocional. Tem gente que corre atrás de dinheiro igual doido, mas vive se sentindo vazio, frustrado, perdido. E sabe por quê? Porque está tentando construir um castelo com os alicerces quebrados. É tipo querer encher um balde furado. Não importa o quanto você coloca, sempre escapa. A verdadeira riqueza começa quando você se sente suficiente. Quando você confia em você, quando você para de se comparar e começa a caminhar com identidade. É nesse lugar que nasce a clareza, a coragem, as ideias brilhantes e até a motivação para fazer dinheiro de verdade. E olha, isso não tem nada a ver com fingir gratidão enquanto passa sufoco. Tem a ver com se fortalecer por dentro, com curar suas crenças, com limpar o lixo mental que diz você não merece, não é pra você, vai dar errado. Porque quando você se sente rico de propósito, de paz e de visão, o mundo sente isso também. E responde. Quero um exemplo. Simples. Eu comecei a prosperar de verdade no dia em que parei de correr desesperado atrás das coisas. E comecei a cuidar da minha mente como quem cuida de um jardim. E não é que as oportunidades começaram a brotar sozinhas? Coincidente, eu chamo de sintonia com abundância. Então anota aí. Riqueza exterior é reflexo. Riqueza interior é causa. Primeiro você planta dentro, depois colhe fora. Primeiro você se sente rico, depois você vira rico. É assim que os grandes jogam. E agora você também pode. Parte 4. Ação, acesso e legado. Chegou a hora de sair da teoria e meter a mão na massa. Até aqui a gente falou de mentalidade, hábitos, visão de longo prazo, tudo isso que prepara o terreno. Mas agora, meu amigo, é hora de plantar de verdade. Porque ideia sem ação é só vento passando. E vento não paga boleto, né? Essa parte do livro é para quem está pronto para se mover, para agir com intenção, inteligência e intensidade. E principalmente para quem entendeu que sucesso não é só sobre conquistar coisas. É sobre abrir caminhos. Criar pontes e deixar marcas que continuam mesmo, depois que a gente parte. Aqui eu vou te mostrar o que ninguém fala sobre tomar decisões rápidas, ter acesso aos lugares certos, construir conexões inteligentes e o mais forte de tudo, como você pode começar a construir o seu legado agora mesmo, mesmo que ainda esteja começando. Porque sinceramente não é sobre quanto você tem, é sobre o que você faz com o que tem. Se você quer realmente virar o jogo, essa é a parte que separa os sonhadores dos realizadores. É aqui que a mágica vira movimento. E quando você começa a se mover, o universo começa a abrir portas que antes nem existiam. Então respira fundo e bora construir algo que vai além de você. Bora agir com coragem, acessar com sabedoria e deixar um legado que fale por você mesmo em silêncio. Capítulo 10. Rede de contatos é riqueza disfarçada. Vou te contar uma coisa que demorou para cair a ficha aqui. Ninguém vence grande jogando. Pode até parecer que os ricos chegaram lá só com esforço próprio, mas quando você começa a investigar, de verdade, percebe que por trás de cada história de sucesso, tem gente certa no lugar certo, fazendo conexões que aceleram tudo. A real é que relacionamentos são como atalhos invisíveis. Tem coisa que o dinheiro não compra, mas uma boa conversa no café certo, com a pessoa certa, pode abrir uma porta que muda sua vida inteira. Já parou para pensar nisso? A gente cresce ouvindo, não dependa de ninguém, mas quem chega longe de verdade sabe depender com inteligência.
É sobre criar laços, não correntes. É sobre agregar valor, não sugar. E, principalmente, é sobre aprender a reconhecer quando um contato vale mais que uma grana na conta. Nesse capítulo aqui, eu quero te mostrar como a sua rede de contatos pode ser seu maior patrimônio invisível, porque tem pessoas que são verdadeiros cofres, cheios de acesso a oportunidades, ideias e até aquele empurrãozinho que falta para virar o jogo. Então se prepara, porque a partir de agora, a gente vai falar sobre como construir relações que enriquecem, não só o bolso, mas a visão, a jornada e o legado. E olha, isso vale mais do que parece. Bora juntos, porque você não precisa saber tudo, só precisa saber quem sabe. Conexões que valem ouro. Como os ricos constroem relacionamentos com propósito. Tem uma coisa que eu aprendi na marra. Os ricos não se conectam por acaso. Eles se conectam com intenção. E não, isso não quer dizer interesse vazio. Quer dizer clareza. Eles sabem o que estão construindo e com quem querem construir. Sabe? Aquela história de me diga com quem andas. Pois é. Eles levam isso a sério. Cada pessoa ao redor tem um papel, inspiração, parceria, mentoria, acesso, visão, crescimento. É tipo montar um time de futebol de elite, sabe? Ninguém entra no campo só para bater papo. E não estou falando de sair por aí sendo frio ou calculista, pelo contrário. Eles são calorosos, mas não aleatórios. Têm intenção até na gentileza. Eles perguntam, ouvem, lembram o nome da pessoa, prestam atenção no que importa para ela, porque sabem que relacionamentos bem cuidados viram oportunidades silenciosas. Outra coisa que eu percebi, eles frequentam lugares estratégicos. Eventos, jantares, grupos, masterminds, sempre com um objetivo. Conhecer gente que pensa grande. Não é sobre quantidade, é sobre qualidade das trocas. Um bom papo pode valer mais que um MBA e talvez o mais importante. Eles oferecem antes de pedir. Primeiro geram valor, depois colhem os frutos. E por isso, viram referência. As pessoas lembram deles, queiram ajudar. Indicam, recomendam, abrem portas porque sabem que ali tem alguém confiável. Então, se você quer prosperar de verdade, se liga nisso. Construir riqueza é também construir relações. Não basta ter talento, visão ou produto, você precisa de gente. Com energia certa, com mentalidade certa. E isso não acontece do nada. Isso se constrói com intenção, presença e propósito. Gente certa, vida rápida. Mentores, alianças e parcerias que aceleram. Tem uma coisa que mudou completamente minha forma de crescer na vida. Eu parei de tentar fazer tudo sozinho. E cara, quando eu entendi isso, parece que virei uma chave escondida no fundo da mente. Deixa eu te contar uma verdade meio amarga. Quem tenta subir a montanha sozinho pode até chegar lá, mas demora muito mais, cansa demais e corre muito mais risco. Agora, quem tem mentores, alianças inteligentes e parcerias estratégicas, avança como foguete. Simples assim. Mentor, por exemplo, é aquele atalho que te poupa anos de erro. É alguém que já viu o que você ainda nem imaginou. Ele enxerga onde você está travado e te dá um tapa, às vezes carinhoso, às vezes não com direção. E sabedoria condensada num ser humano. E quando o assunto é aliança, pense em jogo de xadrez. Um movimento bem feito com a pessoa certa muda tudo. Às vezes você está com o produto certo, mas sem audiência. A outra pessoa tem a audiência, mas precisa do seu produto. Juntou? Bum! Explosão de resultados. Já as parcerias, meu amigo, são pontes que te fazem chegar onde você jamais chegaria nadando. Mas tem um segredo aqui. Não é qualquer um. Parceria não é carona. É troca de valor. É alinhamento de visão. É soma, não peso. E quando encaixa, parece até mágica. Por isso, se tem uma dica de ouro que eu te dou é essa. Invista em gente que te puxa pra cima, que te mostra caminhos, que joga junto. Às vezes um mentor te salva de cair num buraco. Uma parceria te coloca num palco que você nem sabia que existia. Uma aliança te impulsiona 10 anos em um. Quer acelerar sua ronda. Não tente ser um herói solitário. Se conecte com quem já abriu a trilha e ande com quem quer correr. Porque sozinho você caminha, mas junto você voa. Quem te conhece pesa mais do que o que você sabe. Tem uma coisa que a gente demora pra entender, mas quando cai a ficha, muda tudo. Não é só o que você sabe, é quem te conhece que faz a diferença. Sério. Eu já vi gente super inteligente com 1000 cursos e diplomas, travada na vida, e já vi gente comum, mas com os contatos certos, crescendo a 1000 por hora. Não estou dizendo que conhecimento não vale nada, viu? Longe disso. Mas vamos ser realistas no mundo real. Conexão vale mais que currículo. Às vezes, o que você precisa para destravar sua vida não é aprender mais, é ser lembrado pela pessoa certa. Na hora certa,
Quer um exemplo? Você pode saber tudo de marketing digital, mas se ninguém importante sabe que você existe, você vai ficar gritando no deserto. Agora, se o fulano que tem um canal gigante ou uma empresa relevante te conhece e te recomenda, pronto. A mágica acontece. O jogo vira. Já percebeu que tem gente que vive dizendo, fulano só chegou lá porque conhece ciclano? Pois é. E é verdade. Mas a parte que ninguém conta é que esse fulano plantou relacionamento, foi útil, confiável, constante, e isso abriu portas que nenhuma pés-grajoaca abriria. No fim das contas, reputação é uma moeda poderosa, e ela circula no mercado das conexões. Por isso, pare de achar que precisa saber tudo, acumular 1000 certificados e fazer mais um curso. Camisa Say Connector. Faça seu nome rodar. Ajude sem pedir nada. Mostre valor. Deixe sua energia a falar por você. Porque quando o seu nome estiver na boca de quem move as engrenagens do jogo, meu amigo, é aí que o seu conhecimento começa a ter palco. E é aí que o mundo te responde. Então, bora lá. Pare de se esconder atrás do quando eu souber mais. E comece a aparecer onde realmente importa. Porque, no final, você vale mais por quem te conhece do que por tudo que aprendeu em silêncio. Capítulo 11. Ação rápida. Correção no caminho. Se tem uma coisa que eu aprendi com os ricos de verdade é que a ação vem antes da certeza. Eles não ficam esperando o cenário perfeito, o mapa completo, o sinal verde com aplausos. Nada disso, eles agem. Rápido, sem drama, sem enrolação. Enquanto a maioria está lá, pensando demais, travada na dúvida, analisando pela milésima vez. Eles já começaram, e olha, nem sempre eles sabem exatamente o que estão fazendo não, mas sabem que é no movimento que a clareza aparece, e que a perfeição é inimiga da riqueza. É isso que você vai encontrar aqui, um convite para agir, com coragem, mesmo sem ter tudo resolvido. Porque quem enriquece não é o mais esperto, é o que tem mais iniciativa. Quem se mexe mais, erra mais, mas também aprende mais rápido, ajusta a rota, vira o jogo. Já parou para pensar que você pode estar só uma ação ridícula de distância do seu primeiro milhão? Só que aí vem a mente seiderado. E se rirem de mim? E se eu fracassar? Cara, e se você vencer? E se esse passo meio torto for o que te leva para frente? Aqui a regra é clara. Melhor feito do que perfeito. Melhor começar pequeno do que ficar parado sonhando gigante. Porque quem começa já está 1000 passos na frente de quem só pensa em tuo boraló. Esse capítulo é sobre isso. Agir antes, ajustar depois, porque riqueza ama velocidade. E quem demora demais perde o timing. E o bonde do sucesso não espera. Decida como um rico rápido no gatilho, firme na estratégia. Sabe uma coisa que muda o jogo? Decisão rápida e estratégica. E eu não tô falando de sair fazendo tudo no impulso, não. Tô falando de ter clareza, confiança e coragem para dizer sim ou não sem travar. Sem pedir permissão, sem ficar se arrastando no e se. Os ricos tomam decisão como quem respira. Natural, certeiro e sem perder tempo. Eles entendem que o que paralisa muita gente não é falta de informação, é medo de errar. Mas enquanto o medo paralisa o comum, o estratégico usa ele como combustível para agir melhor. E, olha, uma das coisas mais lindas de ver é que eles não ficam 100% certos antes de agir. Mas sabem que quem demora demais para decidir acaba sendo decidido pelos outros. Forte, né? Pois é. No jogo da vida real, quem pensa demais perde o timing. E no mundo da riqueza, timing e tudo agora, deixa eu ser direto. Não é sobre pressa, é sobre posicionamento mental. É sobre treinar sua cabeça para ser ágil e estratégica ao mesmo tempo. Para sentir o que está por trás da escolha. Para analisar rápido, decidir firme e seguir em frente. A verdade é que a vida recompensa quem se posiciona. Quem sabe o que quer e não fica pedindo validação. Então, se você quer subir de nível, comece por aqui. Aprenda a decidir como gente grande, com visão, com garra e sem mimimi. Porque no fim das contas a diferença entre quem chega lá e quem fica para trás pode estar numa única escolha feita com coragem. E na hora certa, vai na prática, corrige no caminho. Sabe aquela história de querer fazer tudo perfeito antes? De começar, esquece isso. De verdade, o segredo dos que vencem não está em esperar o momento ideal, mas em aprender fazendo e ajustar com inteligência ao longo do trajeto. Eu aprendi na marra que o sucesso não é um plano bonitinho no papel. É um rascunho que vai ganhando forma no campo de batalha. É tropeçando, tentando de novo, observando o que funciona e melhorando um pouquinho todo dia. É suar com a mão na massa. E não só com a cabeça no ar. Os ricos não esperam o mapa perfeito. Eles começam com o que têm, onde estão e com o que sabem naquele momento. E aí, conforme as coisas vão rolando, eles vão ajustando, tipo, GPS esperto,
Recalcula a rota sem drama, sem se perder no meio do caos. A verdade é que a clareza total só vem no movimento. O aprendizado real está na ação. Você só entende o jogo jogando, não estudando a teoria eternamente. E quanto mais você age, mais inteligência prática você ganha. Então, meu recado é direto. Vai do jeito que dá. Não espera o diploma da confiança, nem a bênção da perfeição. Começa pequeno, erra esperto e corrige com astúcia. Porque, no final, quem mais aprende não é quem sabe tudo. E quem sei max. Testa e refina. O mundo não paga planos geniais engavetados. O mundo paga resultados. E resultado nasce da ação com ajuste, da tentativa com estratégia, do erro com lição. Perfeccionismo paralisa. Performance move. Deixa eu te contar uma verdade que me libertou. Perfeccionismo não é excelência. É medo disfarçado de exigência. Sim. Eu já fui aquele tipo que travava tudo porque queria fazer perfeito. A ideia até brilhava na cabeça, mas na hora de executar, travava. Ainda não está bom o suficiente. Vou esperar mais um pouco. Preciso estudar mais antes. De lançar isso? Já ouviu isso dentro de você? Pois é, eu também. Mas o que me fez sair do lugar foi entender a diferença entre perfeccionismo e performance. Enquanto o perfeccionismo te deixa rodando em círculos tentando ajustar cada vírgula, a performance foca em resultado e impacto, em colocar para rodar mesmo sem estar 100%. O perfeccionista quer aplauso antes mesmo de entrar no palco. O que busca performance entra, entrega, erra, melhora e continua. Um está preocupado com a imagem. Ou Outro.com. A evolução. Ricos não são perfeitos, são produtivos. Eles entendem que feito com coragem vale mais do que perfeito com atraso. Eles sabem que dá para melhorar no caminho. Aliás, é no caminho que a mágica acontece. Então, se você está esperando aquele cenário ideal para agir, esquece. A vida real é no improviso, no faz com o que tem, no ajusta no voo. Performance é ação com intenção, é meter a cara com estratégia, é entregar valor, mesmo sem ter certeza absoluta. É preferir a realidade em movimento do que o sonho engessado. Então, se for para escolher, escolhe ser de performance, não de perfeição. Porque enquanto o perfeccionista espera o timing perfeito, o outro já chegou lá e voltou 2 vezes. Bora pra ação, porque quem quer mudar de vida não tem tempo para perfeição. Só para resultado. Capítulo 2. Pense como rico, haja como rico, deixe um legado. Sabe o que eu descobri com o tempo? Que pensar como rico vai muito além de querer ganhar dinheiro. É uma mentalidade, um estilo de viver, um jeito diferente de enxergar o mundo, de tomar decisões e principalmente de plantar sementes que vão dar fruto muito depois que você já tiver ido embora. Tem gente que só quer sobreviver e tá tudo bem, mas os que deixam marca, esses vivem diferente. Eles pensam no todo, agem no presente e constroem algo que fica. A galera rica de verdade. E aqui não tô falando só de grana, mas do mente rica não age pelo agora. Eles pensam no impacto, no rastro, no legado. Cada passo deles carrega intenção. Cada decisão tem um porquê. E o que mais me inspira, eles não vivem só para eles mesmos. Eles constroem para muitos. Pensar como rico é perguntar: isso aqui que eu tô fazendo, vai melhorar a vida de alguém? Vai durar? Vai inspirar? Agir como rico é pegar essa visão e transformar em atitude. E deixar um legado é quando o mundo fica um pouco melhor porque você passou por aqui. Nesse capítulo quero te mostrar como é possível sair da corrida maluca e começar a viver com propósito. Vamos falar de visão de longo prazo, decisões inteligentes, ações que constroem e, claro, de um tipo de riqueza que nem o tempo consegue apagar. O segredo final: multiplicação e reinvestimento. Agora chegou a hora da virada de chave que muita gente ignora. E vou logo te dizer, esse aqui é o pulo do gato que separa quem ganha um dinheirinho de quem constrói uma fortuna. O nome do jogo é multiplicação e reinvestimento. E sim, isso muda tudo. Sabe aquele momento em que você começa a colher os frutos do seu esforço? A grana começa a entrar, os resultados aparecem e você pensa: agora posso relaxar. Aí é que tá o erro. Os ricos pensam diferente. Eles não param para curtir. Eles multiplicam. Eles reinvestem, eles pensam em escala. Enquanto a maioria pega o primeiro lucro e gasta, a mente rica pergunta: como eu posso fazer esse dinheiro trabalhar para mim? Como eu faço ele virar 2, 10, 100? E não é exagero não. Riqueza de verdade nasce quando o lucro vira semente e não recompensa. Eu aprendi na marra que não é sobre ter um resultado, é sobre transformar esse resultado num sistema que se retroalimenta, cresce sozinho e um dia te dá liberdade de verdade. E quer saber? Esse é o maior luxo que existe. Fazer o tempo e o dinheiro jogarem no seu time. Então, se eu puder te deixar um conselho final, é esse. Não engaveta seu progresso. Reinveste, potencializa, faz ele explodir. E faz isso com a mentalidade de quem quer durar, não só aparecer.
Porque no fim das contas, quem reinveste não só multiplica a grana, multiplica o impacto, a liberdade e o legado. E é isso que separa quem apenas vence de quem constrói impérios. Espalhar é multiplicar, contribuir, ensinar e perpetuar a abundância. De que adianta ser rico só para si? Para mim, riqueza de verdade é aquela que transborda, que inspira, que contagia, que deixa rastro. Não é só sobre ter. É sobre compartilhar, ensinar e perpetuar a abundância como se fosse uma herança viva, que passa de mente em mente, de geração em geração. Quando eu comecei a mudar minha mentalidade, percebi que quanto mais eu aprendia, mais eu queria ensinar. É quase automático. A mente que se abre para a prosperidade quer puxar outras com ela. A gente começa a enxergar que ensinar não é caridade, é estratégia de perpetuação. Quem ensina fortalece o próprio conhecimento, cria aliados e constrói algo que vai muito além do dinheiro. E olha, tem um poder gigantesco em ver alguém mudar de vida com uma dica sua, com um conselho, com uma visão que você compartilhou. Isso não tem preço. E o melhor, não te empobrece em nada. Pelo contrário, te enriquece por dentro. E muitas vezes, até por fora. A verdade é que a abundância só é abundância mesmo quando circula. E os ricos de verdade, os sábios, os visionários, eles sabem disso. Por isso criam projetos, escrevem livros, formam comunidades, compartilham ideias. Eles não querem aplausos, querem legado vivo. Então, se você já está nessa caminhada de crescimento, de consciência, de expansão, não guarda só para você, contribui, ensina, deixa rastros, porque no final das contas, o que a gente planta, volta para a gente de um jeito que nenhum investimento tradicional consegue explicar. A abundância é assim. Quanto mais a gente espalha, mais a vida devolve. A mente que muda tudo, do seu pensamento à riqueza das próximas gerações. Sabe aquele estalo que vira chave? Aquela mudança interna que começa pequenininha, mas do repente muda tudo ao seu redor. Então, é disso que eu estou falando aqui. Não é exagero quando eu digo que a sua mente tem o poder de transformar gerações inteiras. Porque tem mesmo. Eu venho de uma realidade simples, talvez como a sua, e se teve uma coisa que me fez sair da média foi entender isso. Quando você muda a sua forma de pensar, você muda o rumo da sua história. E não para por aí. Seus filhos, netos, sobrinhos, vizinhos, até quem nem nasceu, ainda pode ser impactado por uma decisão que você tomou. Hoje, a verdade é que riqueza de verdade começa na cabeça. Antes do dinheiro vir para a conta, ele precisa nascer nas ideias, nos hábitos, nas escolhas. Uma mente rica constrói um futuro rico. E o contrário também é real. Se você não quebrar o ciclo de escassez mental, ele se repete, geração após geração. E não me venha com aquele papo de, mas eu não tive oportunidades. Porque sabe, o que eu descobri? A maior oportunidade da vida é aprender a pensar diferente. É isso que os ricos fazem. Eles não têm medo de pensar grande, de sonhar fora da curva, de tomar decisões que parecem loucura hoje, mas que o viram herança amanhã. Então eu te pergunto com o coração aberto. Você vai ser o elo que repete o padrão ou o que quebra o ciclo? Vai continuar passando limitações adiante ou vai deixar um legado mental de coragem, visão e liberdade? Lembra disso sempre. Uma mente transformada é uma semente de abundância plantada no tempo. E quando ela floresce, meu amigo, minha amiga, ninguém segura o que vem pela frente. Conclusão: o novo você já está pronto. Chegamos até aqui. E se você leu tudo, de verdade, então você não é mais o mesmo de quando começou esse livro. Pode até parecer que foi só leitura, mas lá dentro já virou chave, sim. Talvez você ainda não veja tudo mudando por fora, mas acredita em mim, por dentro, o novo você já está pronto. Pronto para pensar diferente, agir com coragem, sair da média e construir uma vida que faz sentido e que vale a pena. Não, você não precisa esperar mais nada. Não tem que juntar mais motivação, nem autorização dos outros, muito menos aquele momento perfeito que nunca chega. O que você precisa já está aí dentro. Uma nova mente, uma nova visão, uma nova força. E eu não estou dizendo isso da boca para fora, não. Estou te dizendo porque vi isso acontecer comigo com tanta gente que decidiu sair do automático e assumir as rédeas da própria vida. Porque no fim das contas o Sushi Sunao é um lugar, é uma decisão mental. É o momento em que você olha no espelho e diz, agora sou eu no comando. Seja lá onde você começou, o ponto de virada é agora. E olha que curioso, esse novo você não é uma invenção. Ele sempre existiu, só estava aí dentro esperando você dar permissão. Então respira fundo, se olha com carinho, repete mentalmente, eu tô pronto. E agora o mundo vai ter que me acompanhar, porque o jogo virou. E quem manda agora é você, de volta ao ouro. Recapitulando os tesouros dessa jornada, respira fundo comigo. Porque agora é hora da gente dar aquela olhada para trás e perceber
o tamanho da virada que rolou aqui dentro. Sabe quando você termina um filme e fica um tempo parado, digerindo tudo? Então, esse é o momento. A primeira coisa que ficou clara é que o sucesso não nasce do acaso, ele nasce da mente. E ali, nos bastidores invisíveis da sua cabeça que tudo começa, pensamentos criam caminhos, crenças viram decisões, e decisões constroem realidades. Aprendemos que pensar grande não é ser metido. É ser ousado o bastante para enxergar o que quase ninguém vê. Que quem sonha alto não está se iludindo, está se preparando para voar onde a maioria nem imagina chegar. Falamos sobre a persistência como jogo longo, onde quem vence não é o mais rápido, e sim o mais resiliente. Vimos que fracasso na real é só um treino disfarçado para quem quer fazer história. A gente entendeu também que dinheiro é só um reflexo daquilo que você acredita sobre si mesmo, sobre o mundo e sobre merecimento. Que riqueza de verdade começa por dentro, com clareza mental e emocional. E lembra da parte das conexões, pois é, relacionamento é riqueza disfarçada. Você não precisa saber tudo, você precisa conhecer quem sabe, se conectar com quem. Soma e aprender a construir pontes, não muros. E por último, mas talvez o mais forte de tudo, ação rápida, ajustes no caminho e mentalidade antifrágil. Porque quem espera o cenário perfeito nunca começa. E com Kamika, mesmo meio torto, tem o privilégio de aprender na prática e ajustar com inteligência. Agora me diz, tem como sair dessa leitura e voltar a ser o mesmo? Eu aposto que não, porque uma vez que sua mente expande, ela nunca mais volta ao tamanho de antes. E isso, meu amigo, minha amiga, já é metade da vitória. Então bora fechar esse livro com o peito aberto, mente firme e coração vibrando, porque o jogo, agora, é outro. E você já está jogando no time dos que decidiram vencer. Aplique, viva, inspire. Se você chegou até aqui, respira fundo. Sério, sente o ar entrando, segura, solta devagar. Porque isso não é um fim. É um novo começo, um ponto de virada, um sinal claro de que alguma coisa aí dentro já mudou, ou está prestes a mudar. Tudo que você leu até agora não serve para nada se ficar só nas páginas. Livro fechado não transforma ninguém. Ideia sem ação é só fantasia. Evil Canal está aqui para fantasiar, está aqui para fazer acontecer. Então meu convite final é simples, mas poderoso. Aplique. Começa pequeno se for preciso, mas pega um hábito, uma visão, uma sacada e coloca no jogo da vida. A prática tem um poder que o pensamento jamais vai alcançar sozinho. Depois, viva isso com verdade. Nada de fazer por fazer. Vive com intensidade, com presença, com aquele brilho nos olhos de quem sabe onde quer chegar. Porque riqueza de verdade não é só número na conta, é energia na alma. E por fim, inspira sim. Quando você muda, você mexe no mundo sem nem perceber. Uma escolha sua pode virar esperança no coração de alguém. Passo Q. Você pode ser o empurrão que outro estava esperando em tua Boralol. Aplique, viva, inspire. Esse livro agora é seu. E mais do que isso, a sua história começa a ser escrita de um jeito novo a partir daqui. Tamo junto. Vai lá e faz bonito. A grande pergunta final. E agora, o que você vai fazer com esse poder? Chegou agora a última página. Aquele momento em que a gente respira fundo e se olha no espelho não para ver o rosto, mas para encarar a nova versão de si mesmo que nasceu durante essa leitura. Você não é mais o mesmo. Não dá para fingir que nada mudou, porque agora você carrega algo poderoso. Uma nova mentalidade, novas possibilidades, uma visão que vai muito além do que o mundo quer te convencer a aceitar. Só que tem uma pergunta que ecoa no ar, que não me deixa te dar tchau sem antes jogá-la no seu colo com todo carinho e um pouquinho de provocação também. E agora, o que você vai fazer com esse poder? Vai guardar na gaveta, vai deixar esfriar? Ou vai levantar amanhã com os olhos pegando fogo, o coração pulsando, forte e uma vontade louca de viver no máximo? Porque esse poder que você descobriu não veio para te deixar confortável. Ele veio para te lembrar do que você é capaz. Veio para te cutucar, te acordar, te tirar do piloto automático. Veio para dizer, bora transformar tua vida, não amanhã, mas agora. Você tem as ferramentas, você tem as ideias, você tem a clareza e o melhor de tudo, você tem a escolha. Então, fecha esse livro não com ponto final, mas com uma atitude, um passo, porque a vida não muda quando você entende algo novo. Ela muda quando você age diferente. Agora é com você. E aí, o que você vai fazer com esse poder?